Bom dia. Bom dia, Bom dia a pessoas. todos. Bom dia. Bom dia, cá estamos. Olha, espero que tenham dormido bem, que tenham descansado bem, porque agora de manhã vamos embarcar numa grande viagem. Uma viagem através da criatividade e do Com amor. muitas histórias. E como podem ver atrás de nós, estamos rodeados de livros, de histórias, de narrativas espetaculares. Estamos muito em casa. Onde é que estamos? Estamos. Na livraria. Na Livraria Solidária de Carnide, que foi um projeto da Junta de Freguesia de Carnide, um projeto recente e que nos orgulhamos imenso, e daí também eu agradecer vocês terem vindo a esta casa, Obrigado que é a de nós. todos e é a vossa também. Acho que o objetivo principal é realmente, através dos livros, fazermos mais cultura e produzirmos mais receitas para a cultura, Claro. mas que também este espaço tão agradável, qualquer pessoa pode vir, inclusivamente está aberto ao sábado à tarde, E produzir mais encontros, e não mais é? encontros Entre as pessoas. entre as pessoas. E a leitura é um ótimo local de encontro sempre. Temos estado tão longe uns dos outros, não é? Eu acho Distraídos a trabalhar e a fazer não sei o Nós quê. andamos um bocadinho distraídos em relação a tudo, e depois, quando olhamos as notícias e quando ouvimos certas coisas, admiramos-nos imenso, mas às vezes isto é o resultado de um caminho. Certo. E as pessoas, quanto mais distraídas estão e menos leem, menos informadas estão, a ignorância realmente é um perigo. Vence. E vence. Sim. E depois estamos todos num coletivo a sofrer com a irresponsabilidade de alguns. E, portanto, acho que se pararmos um bocadinho, às vezes não é o que temos, é o que somos. E este projeto também, só para terminar a falar da Temos todo o tempo livraria, do mundo. este projeto é exatamente isso. Começa com uma necessidade que há duas pessoas que são os mentores deste projeto, o Paulo Quaresma e o João Borges de Oliveira, Obrigada. que, A eles para também. eles mesmo, que pressionaram imenso até que isto conseguisse ser um facto. Energia. E é verdade. E depois juntaram um grupo de amigos, entre os quais eu também me incluo, Que adotaram. que nos adotaram e nós adotámos-los a eles. E todos juntos temos tido este excelente resultado de uma casa cheia de gente. Trazemos mais amigos, como vocês hoje fazem o favor de aqui estar. E nós estamos muito gratos por isso. Obrigada. Está a Obrigado. Celeste e eu, mas agradecemos. E acho que é isto exatamente que é preciso. As pessoas pensarem que chegam um sábado, chegam domingo as famílias, que tantas vezes aproveitam, sei lá, vão às compras e acabam por estar mais tempo nos centros comerciais com os filhos a pedir coisas, e depois vêm com um sentimento para casa ou de frustração porque não deram as coisas, ou de arrependimento porque deram as coisas e vai faltar no fim do mês à carteira. Ora, E muitas vezes há coisas que são tão gratuitas e tão gratificantes, e é este trabalho que nós também queremos fazer, um grupo de voluntários, porque aqui trata-se de voluntariado, portanto, todos nós, e também pedimos a quem nos está a ouvir e que tenha livros em casa, bibliotecas Ouçam. que muitas vezes estão inativas, mas que têm coisas belíssimas e coisas que para vós se calhar não têm tanta importância assim, estão para lá no outros, sótão perdidas. tal e qual. Para quê? Aqui vêm muitos investigadores que encontram aqui ótimas coisas. Nós estamos muito ligados, eu estou a olhar para cima, não sei se conseguimos ver, mas temos até uns chapéus de cena, e portanto estamos muito ligados também ao teatro, aqui ao Teatro de Carnide. Portanto, vêm investigadores para os seus trabalhos, precisam de recorrer a muitos textos, porque o objetivo do teatro é a leitura. Qualquer peça de teatro está sempre baseada num livro. Claro, Sim, sim. numa obra, não Numa é? obra, a partir dessa obra trabalha-se. E, portanto, se estiverem em casa, venham até cá, tragam um livro, deixem um, levem outro. Ao sábado, por exemplo, ao sábado à tarde costuma haver eventos lá fora. Vocês já tiveram a possibilidade de Tem visitar uma o zona jardim. exterior maravilhosa. Maravilhosa. bonita. Sim. Acaba por ser outra biblioteca, os muros estão transformados em estantes, e acabamos por ter ali quase uma obra de arte naquele jardim. Portanto, também há histórias infantis para as crianças, há tanta coisa simpática aqui, gratuita. Podem comprar um livro por €1, o preço máximo é 5, portanto, um livro novo. Estamos a falar de livros novos. Claro.
pode não comprar nada, pode ficar aqui, ler, ir às estantas e deixar. E, portanto, tudo isto eu penso que será quase um convite. Venham até cá. Estamos muito perto, atrás da Igreja da Luz. É uma moradia simpática. É fácil de descobrir, é só É perguntar, as pessoas Já sabem. têm Exato. todas a livraria no coração, dizem logo, é ali, É ali. é mais ali abaixo. Tal e qual. E depois É chegam igualzinho. aqui, são muito bem recebidos. Os voluntários que cá estão, normalmente são voluntários estrangeiros, mas falam português, vêm fazer voluntariado e estão cá a estudar. São estudantes de mestrado e de doutoramento, mas que já vêm muito rotinados nisto. E eu acho que, na verdade, nós gostamos tanto de copiar o que se faz lá fora. Somos todos um pouco queirosianos. Eu às vezes digo isto, não é ser de Queiroz. Sim, E lá sempre aquela fora há coisa lá muito. fora, Paris, é que é Ui, bom. lá fora há não é muito. muito. Mas nós temos todos um bocadinho ainda esta história. Lá fora é que é bom. Pois. Então vamos copiar isto também. É que realmente é muito engraçado que os estrangeiros venham fazer, como eu digo, os seus trabalhos de mestrado e doutoramento, e muitos deles procuram saber onde é que podem fazer voluntariado. E portanto, neste momento temos um espanhol cá, super simpático. Muito bem. Se vierem Um até vizinho, cá, um não é? vizinho, Oficina. tem catalogado tudo isto. Faz trabalho de organização. Sim, sim. Oh. Está tudo bem. catalogado, da baixa, das vendas, e portanto é um trabalho ótimo, são bem recebidos, venham até cá. E começámos cheios de energia, assim pumba, a arrebentar o episódio, porque esta senhora de olhos azuis lindos que está aqui Com esta voz docíssima. não para. Não São um para. bocado elétrico. E então vamos agora, finalmente, à primeira pergunta que nós fazemos sempre, que é Aliás. Guida, quem és tu? Aliás, nós ainda nem dissemos quem ela é. Portanto, Pois. Guida Pereira Monteiro, não é? Exato. Quem é a Guida? Quem sou Quem eu? és tu? Quem sou eu, tal Como e qual? pessoa. Como pessoa. Vamos a isso. Olha, eu agora de repente, vocês, quem és tu? E a minha paixão por teatro, lembras-te o que és tu, Romeiro? Ninguém aponta para o retrato. Aqui não é bem, quem és tu, Romeiro? Ninguém aponta para o retrato. Mas, sim, sou a Guida, tenho 66 anos, sou bibliotecária por formação, sou uma apaixonada dos livros, da leitura e da escrita, embora não tenha escrito exatamente nada, vou tendo cá as minhas coisas, mas nada editado, mas sobretudo, sim, sou uma apaixonada pelos livros. Sou uma mulher de família, a minha primeira paixão. Pronto, sou uma mãe de 3 filhos. É a primeira profissão. É a primeira profissão. Sou mãe de 3 filhos, avó de 8 netos. Uau! Sou uma sortuda. Pois. Uma sortuda. Casa cheia. Casa cheia. E netos que já me acompanham nestas loucuras. Ainda ontem fui contar uma história a um jardim de infância, lá levei eu uma neta de 4 anos que já ajuda, já faz Uau. marionetes. E já, é Fantástico. engraçado, já manuseia. É uma graça. Portanto, já tem uma partner. Já tenho uma parte nerd. Guida and Grandsons. É um bocadinho. Tenho outra mais velha, com 14 anos. E essa apanha-me ainda no Museu do Teatro, porque eu era bibliotecária lá, Ok. no Museu do Teatro ali em Lisboa, e foi ali no Lumiar, e foi sempre ali que eu trabalhei. E a Leonor tinha, na altura, 4 anos, muitas vezes no auditório pediam cedência de auditório para companhias de teatro infantil. E ensaiavam e depois iam fazer a peça ao sábado. Se faltava alguém, a Leonor já fazia. Personagem, com 4 anos fez a a Menina do Mar. Olha. Ora, que Tão bem. engraçado que agora vai-me dizer, está nos Salesianos, está no 9º ano, e vai-me dizer, avó, eu vou para a área de teatro. Pronto, É fica paixão. a avó muito contente. Lá fica a Lá avó fica muito qualquer satisfeita do coisa. bichinho que lhe passou. Vê se me passou. Pronto, isto para dizer então que sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que essencialmente gosta de ler, gosta da família, gosta de espaços públicos, gosto do meu cão, gosto do meu jardim. Agora, como já falei, que tenho 60 anos e estou reformada, também não quis... Ou transformado. ou transformada, também não quis. Assustou-me um bocado a história da reforma, porque pensei, eu É um não. bicho. É um bicho. Eu gosto de trabalhar, gosto de produzir coisas, adorava estar no museu, tinha uma equipa e uns colegas que eu amava e gostou. Era boa gente? Muito boa gente, mas foi naquela altura também das reformas antecipadas. Se não me reformasse naquela altura, levava ali uma penalização ou não me reformava Certo. mesmo. E bom, então pensei, vou-me reformar, mas vou continuar neste mundo da leitura encenada. E foi isso. Logo que saí do museu,
Tenho uma breve passagem como Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa num centro humanitário, mas já aí tentando muito criar novos cidadãos virados para o voluntariado, para a partilha. Para servir. Para servir, não aquela parte da emergência da Cruz Vermelha, porque aí não tenho especial jeito, mas sobretudo para formar cidadãos e desde pequenino incutir esta história de podermos partilhar e a diversidade, falar da diversidade cultural e colaborar. E sobretudo passar novos valores, igualdade de género, diversidade cultural, coisas que eu acho que são importantes e que às vezes as famílias não falam tanto ou não têm tanto tempo e tanta abertura para o fazer. Tive 4 anos, chegou o meu tempo, saí e dediquei-me às histórias. Criou não vou chamar empresa, porque não é empresa nenhuma, é um projeto, é mesmo um projeto, que é a Mala de Histórias. E a Mala de Histórias, que eu costumo dizer, é uma mala que transporta sonhos. Vou às escolas, aos museus, aos espaços públicos, tenho feito feiras, inclusive feiras do fruto, de cerâmica, Sim. em que pedem a intervenção da mala. Normalmente dão um espaço e acaba por ser engraçado, porque enquanto os pais visitam a feira, os mais pequenos ficam comigo. Eu vou fazendo ali umas histórias, outras vezes conto a história e faço com que eles a contem a seguir. E é incrível, e vocês que trabalham com crianças, vocês têm esta noção. Eu posso contar uma história para um pequenino e se eu pedir para ele representar no fantocheiro a história que eu contei, ele é capaz de representar outra coisa completamente ao lado. E tão mais engraçada do que aquela que eu contei. Pois. Eu acho uma delícia, às vezes me apetece escrever, porque... Grava. A criatividade é imensa. Sim, não é? A imaginação não tem limite, não tem limite. E aqueles pequeninos, eu digo, quem desperdiça o trabalho ou a imaginação do pequenino também está a perder um momento. Certo. E, portanto, a cada ano que a Mala projeto vai crescendo, eu vou crescendo também. Vou crescendo em sabedoria, vou diminuindo na idade. E quando digo isto, vocês reparem, eu disse, tenho 66 anos, tenho a minha idade, tenho as minhas rugas, convivo lindamente com elas, mas tenho um medo tremendo do envelhecimento, da memória. Pronto. E estes pequeninos fazem-me sentir tão mais nova, porque chego a descobrir que chego a casa, consigo escrever aquilo que eu vi e a história que eles contaram. Certo. Não quero gravar na altura, porque também não quero ter os telemóveis, porque é sempre uma coisa que eu digo, aqui não, telemóveis não, digital aqui não, vamos brincar com a palavra. Vamos ser pessoas. Mas tenho aprendido imenso, Bruno e Cláudia, porque acho que é uma experiência que me tem enriquecido, sinceramente, e também me tem feito perceber que a idade é aquela que nós... Haja saúde, porque a saúde também condiciona muito, mas havendo saúde, o envelhecimento é aquilo que nós quisermos que ele seja. Por se a pessoa também se entregar a causas, se entregar a projetos, se tiver ela um próprio sentido, se tiver um sentido, dá um sentido à sua vida e a sua vida passa a ser muito mais de qualidade e ser muito mais feliz. Como disse um escritor, se mantiver o rio a correr. Tal e qual, não podemos cortar o curso do rio, não é? Apodrece. Apodrece, porque se a pessoa se reforma, no meu caso, estamos a falar da minha reforma, tinha na altura 59 anos, estava a fazer os 60, reforma, não tenho feitio para ficar em casa, alapada num sofá, a ver um programa de televisão. Não quer dizer que não o veja, mas não é esse o meu objetivo. Claro. Também não vou ficar em casa a viver a vida dos meus filhos, não é? Estarei sempre na retaguarda e daí eu dizer... É o meu projeto principal. Se houver um neto que não possa ir à escola, a Mala para nesse dia e eu estarei com o meu neto. Mas ou continua dentro daquela casa. Ou continua dentro daquela casa, exatamente. Exato. Pode ser. Agora que, na verdade, acho que a nossa vida não pode ser, tal como diz o Bruno, não pode ser o curso ali cortado como num rio. Tem que continuar, reinventar, não é? Temos que nos reinventar. E aí... acho que é bom para nós, para os pequeninos. Eu tenho cabelos brancos, como vocês todos já perceberam. Bem bonitos. Faço muita questão de os ter.
E agora no fólio em Óbidos, como vocês souberam, houve agora um fólio, eu estive presente e foi muito enriquecedor, conheci, tratava-se também do intercâmbio de contadores de histórias Portugal-Brasil, e portanto encontrei e conheci imensos contadores de histórias do Brasil. E alguns deles, ou muitos, perguntavam-me: Guida, não tens receio que as crianças te vejam mais velha pelo facto de teres os cabelos brancos? Se calhar procura dar mais uma cor. Eu estava a dizer: não é isso. Eu tenho por... pronto, é evidente. Acho que o cabelo pode, se eu for triste, sombria, não tiver alegria no olhar, não tiver um sorriso, se calhar tudo isto pesa muito. Agora, se eu estiver bem nos meus cabelos brancos, então as crianças não gostam dos seus avós. Os seus avós não são os melhores contadores de histórias do mundo. Assim eles as contem. Com certeza. Exato, não é? Exato. As crianças estão sempre na disposição de as ouvir. E, portanto, cá estou eu. E vocês não viram, mas é que a Guida tem um vestido às flores. Portanto, tenho um vestido às flores. Não precisa de cor. Com borboletas, com animais, está tudo vivo. Tudo vivo. Então. Pronto, só os cabelos são brancos, mas esses são meus. São mesmo assim. E são lindos. Tem que são ser mesmo assim, bonitos. pronto. Mas, é também uma ideia cultural, não é? Eu acho que é um bocado cultural. A questão do cabelo branco e envelhecimento. Eu acho que sim, o envelhecimento não pode ter o cabelo branco. Acho que sim, e se me permitem, não é hoje o objetivo da nossa conversa, mas acho que ir. Tudo é ir. Vamos embora. Mas acho que as pessoas também, cada vez, isso eu noto, eu sou de uma geração de 60 que lutámos pelo preconceito, lutámos pela liberdade, lutámos pelo direito à mulher de poder usar calças, de fumar, de estudar, de viajar, dos interrails, de conhecer mundo, e portanto esta alegria que eu tenho, esta força, o facto de ser assim um bocado elétrica. Viva! Exato. Até as minhas colegas contadoras de histórias dizem: Guida, tu pareces o Marcelo, tu não paras. Mas isto para dizer... A Guida é o Marcelo das histórias. É o Marcelo das histórias, sempre. Bom, mas às vezes, olha, ontem às 2 da manhã estava a preparar uma história porque era a hora que eu tinha um bocadinho mais... Que deu? Olha, sim, pronto. mais disponível. Mas isto para dizer que o que eu noto é que nesse tempo nós lutámos um pouco para sermos livres, para sermos iguais. Eu estou aqui com as flores porque me apetece, amanhã apetece-me estar de calças ou de calções. Sim. Agora, se calhar já me condiciono porque os calções não me ficam tão bem, um bocadinho a vaidade. Mas enfim, já não vamos por aí. O que eu noto é que estamos a regredir. E agora já digo isto com seriedade. E eu ando pelas escolas e assusta-me imenso. Vocês provavelmente também já têm esta noção. Eu não tinha. Eu quando entro nas escolas, eu agora percebo a mulher, ou as jovens raparigas, vão para as escolas já com um arranjo, um visual que é para agradar... Não é assim, é o outro. Certo. E que eu olho e vejo, na verdade, andamos um pouco para trás. Eu vejo meninas, as unhas pintadas, os olhos pintados, e estamos a falar de ir para a escola. Já não usam a mochila, já levam uma malinha a tiracolo. E eu com acho, batons e maquilhagem. Batons e maquilhagem. E eu acho que isso poderá existir noutro contexto, noutra altura, mas acho que já se está a regredir um bocado. Todo aquilo que nós tentámos que a mulher fosse vista como uma igual, objeto de desejo, se quiser ser desejada, ou se eu for naturalmente. Claro. Agora isto é perigoso. O que eu noto é que estamos a andar... Ok. A questão de que a sexualização. Sim. Não é a sexualidade, não, é natural. Não, isso é natural. A objetificação. É isso, exatamente. Sim. E vocês descrevem-no muito melhor que eu. E às vezes ponho-me a olhar e ponho-me a pensar... acho que está a ser preocupante. Eu olho para aquelas meninas, isso, e depois essas mesmas meninas a ser agarradas, isto eu vi, e falei até com o encarregado de educação, a ser agarrada por rabo de cavalo, por namorado. E estamos a falar de meninos de 14 anos. Com certeza. E quando nós depois falamos da violência no namoro, ela existe desde cedo. E portanto são estes pequenos adultos... Sim. Não é? Que ou, são mesmo, eles são. Ou adulterados. Ou adulterados, que estão Sim. adulterados, é. E depois caminhamos, porque não há estrutura nem emocional, nem etária, não há.
estrutura. Sim. Caminhamos. Nem mesmo a cognitiva, porque não está suficientemente desenvolvida. Não, E principalmente E emocional. emocional. Claro. E quando chegamos, depois admiramos de coisas que ouvimos e eu às vezes penso também, não sei se não será a casa que não terá a fazer o seu trabalho. É muito a casa que não está a fazer o Gostava seu de lançar trabalho. uma pergunta então, que é, Sim. afinal, que tipo de histórias é que esses jovens estão a ouvir? Estas histórias, muitas vezes, estes jovens, não consigo chegar lá. Porque eles... Que histórias é que existiram em casa, ou na rua, ou no eu bairro? acho que esses de casa nem tiveram. Eu muitas vezes, até quando tenho serões de conto e faço noites de biblioteca, numa biblioteca municipal e num museu, tenho umas atividades muito engraçadas, às vezes uma vez por mês, à sexta-feira à noite, que é o serão na biblioteca, mas que eu peço sempre para irem os familiares. Para os mais pequeninos, Pois. para haver ali um elo família. Os mais pequeninos, também para eu alertar que é importante a história da noite, não só pela história em si, mas pelo momento que se cria. É a voz de pai ou da mãe ou de quem conta que está ali juntinho ao ouvido. É o aconchego e a disponibilidade de quem está do outro, que está ali e que isso ele mesmo. tem o cheiro. Tudo isto já faz metade da história. Depois é a voz, enquanto conta. Se ouviu a história até ao fim, ótimo. Se não ouviu, também não faz mal nenhum. Aquele bocadinho foi um alimento para a alma genial. E isto é o contacto. Claro, a relação. A relação. Sim. Eu tento sempre que os pais vão, dizendo sempre, mesmo que a criança se porte mal durante o dia, se tiverem que castigar, façam o que quiserem, não digam, não conta a história. A história é um direito. A história é para ser contada. Podem dizer assim, olha, não, ponto. Não te lavaste os dentes, não estás com o pijama vestido, olha que a história vai ser mais curta. Mas a história está lá. Aquele bocadinho, o pai larga o telemóvel, ou a mãe, ou quem estiver, dediquem aquele bocadinho da hora do deitar à criança, porque eu acho que é muito importante e vai ter um resultado incrível. Eu costumo dizer, não é só para criar leitores, também é, criar leitores também é a partir daí, mas sobretudo Para criar pessoas. criar laços e criar pessoas. Pronto, para os pequeninos isto funciona. Para os mais velhos, o que eu noto é que já é muito difícil, porque já vamos em famílias que nunca pensaram nisto, que acham que agora já nem vale a pena. É agora falar, dar uma história. Já nem me ouve. Já nem me ouve, eu digo, contem a vossa história. Não há nenhuma criança que não goste de ouvir a sua história, a história da sua família. Porque histórias Como era no teu tempo. há muitas, Sim, não é? sim, Há muitos sim. tipos Bruno, de histórias. há tanta história. E formas de histórias. E formas de histórias. O Bruno provavelmente teve uma fase, como os meus filhos, que me queriam saber a sua história. Sim. Oh, mãe, Sim. e ver as tuas fotografias em pequeninos. Sim. Como é que era? Como é que era? Como foi E o quando eu pai? nasci? E como é que era? Tal e Antes qual, de eu nascer? Como é que eu... Tal e qual. É uma história. É uma história. E, portanto, aproveitem esta grande riqueza familiar para dar a conhecer a sua história. Sim, é dos avós e, E dos não é? avós. Bruno e Cláudia, no Fólio, agora em Óbidos, vamos voltar outra vez ao Fólio. No Museu Municipal de Óbidos, houve uma atividade, metade do Fólio, numa quarta-feira, às 7 da tarde, que era um lançamento de um livro infantil, ilustrado pela Danuta, que é aquela belíssima ilustradora que todos conhecemos, mas que foi criada a partir de um trabalho desenvolvido numa escola ali próximo de Óbidos. Não vou dar o nome porque também não o tenho presente. Certo. Pronto, recolheram vários textos, o livro era sobre o livro, mas era sobre o livro livre. Os miúdos, para fazerem o seu trabalho, tiveram que ir a perguntar à família o que é isto de um livro livre, o que é a liberdade. Pois. Bom, a Danuta e as pessoas envolvidas no trabalho, os professores, começaram a recolher textos e textos fabulosos de onde sai um livro, que foi editado exatamente durante o Fólio. Foi a apresentação. Convido todos e quem nos está a ouvir para procurar nas livrarias. Ele foi agora lançado, portanto, há 15 dias. Chama-se Livro Livre. A ilustradora é a Danuta. E o livro não é mais que um diário. Um diário sobre a liberdade, sobre isto do que é ser livre. Do ponto de vista
das crianças, Dos pequenos. dos pequenos, ok. mas com a história que os pequenos recolheram através do depoimento dos adultos. Ora, E muitas vezes os mais próximos tiveram que ser mesmo os pais. E isto foi fabuloso, porque eu comecei a pensar, não está lá no livro, mas provavelmente as horas, que é por causa deste trabalho, que os pais tiveram Tiveram. que emprestar aos seus filhos e que os filhos tiveram este prazer enorme de estar a ouvir, a contar as histórias, porque eu folheei, ainda não li o livro também todo, mas percebo que há muitos. O meu avô esteve preso no Forte Peniche, o meu avô Certo. esteve em Caxias e conta como era antigamente, não ter liberdade. Não, há um menino que diz: o meu avô esteve preso e não era ladrão, não roubou nada, pensava diferente. certo. Portanto, tudo isto Preso por pensar diferente. por pensar diferente, Qualquer dia estamos outra vez assim. tal e Será? qual. É que estamos muito. Nós estamos a caminhar muito rápido e nós temos que contrariar isto de uma forma natural, simples, que não é nada de outro mundo. Porque Só querermos. Sim. metaforicamente há muitas formas de ficarmos presos, não é? Muita E de verdade. sermos presos. De sermos presos Na- e Às vezes estamos próprio po- livres na rua e estamos completamente presos. tal e qual. Sim. E estamos presos e nem sequer os vemos. Porque a cabeça não Não cons- permite. não não estamos permite. a ver o que é. Estamos presos aqui. é tal e Nas qual. próprias ideias, na É verdade. cultura, no mundo. E no mundo, e no olhar o outro, e no pensar pela cabeça do outro, Isso. que também é outra coisa que me assusta imenso. Termos de ser todos iguais, nós caminhamos tanto e lutamos tanto pela diferença, a diferença, que bom que é sermos diferentes. Eu digo sempre isto, promoção da diferença. Divergência, não E é? agora, que Diversidade. que falamos tanto no tema, ele não está tratado, não está esgotado. Agora não o estraguem, porque me dá a ideia, e se repararmos, e voltamos outra vez às escolas, eu às vezes ponho a olhar, lá vão as ditas crianças que eu estou a falar, todas iguais. Os cabelos têm que ficar escorridos, os cabelos têm que ficar todos risco ao meio, e às vezes ponho a pensar, Certo. para onde é que eles estão a ir? Sim, Sim. não podemos ser gordos. Não é porque faça mal à saúde, mas é que depois chamam-nos nomes. Não podemos usar óculos, temos que pôr lentes de contacto. É lindo ser azul, os olhos azuis, de pena, mas agora já há umas lentes que mudam a cor dos olhos. E isto, se nós pensarmos, Bruno, já está tão padronizado. Temos de ser todos iguais, todos ali, é quase, não é? Aquilo é que é bonito. Aquilo há um padrão. Tens Aquele. de ser assim. Se Tens não de ser és, assim. és horrível. Ninguém gosta de ti. Não, exatamente. E é isto que eu penso. Nós não pensarmos para a cabeça dos outros, termos este grande orgulho. Agora, para isso, temos que formar a nossa própria cabeça para nos Claro. podermos orgulhar dela. Olha, Não isso. é? Portanto, trabalhar emoções, trabalhar conceitos. A não- identidade. porque só de conhecermos, depois de conhecer a nossa identidade e trabalharmos bem os conceitos, é que podemos viver uma vida sem preconceitos. Preconceitos. Agora, nós, quando falamos, somos preconceituosos porque não tivemos os nossos conceitos trabalhados. Porque se nós tivermos um conceito de uma vida de respeito, de cidadania, de que a nossa liberdade termina exatamente ali, porque ali começa a do outro. E, portanto, se estes conceitos estiverem resolvidos, nós somos completamente despreconceituosos. Ou Sim. até poderá continuar para cima do outro, se for para cuidar. Tal e Ou qual. nutrir. Ou Ou nutrir, colaborar. ou colaborar. Agora, estarmos já com preconceito, Certo. é isto. Nos Ele é o outro. nos Isso é afasta. teu, isso é teu. Só nos afasta. Ela saber. Exatamente, ou aquilo não tem nada a ver comigo, tudo tem a ver connosco. Nós fazemos parte Isso. desta bola, não é? É. E isto é demasiado pequeno para nós nos excluirmos. Isto tem a ver comigo, aquilo tem a ver com a Cláudia. E depois, olha, Bruno, acontece a história de que, ora, levaram os comunistas, não quer saber, não sou comunista, levaram os Certo. católicos, São não eles. são eles. E agora, levaram-me a mim, não estava cá mais Pois. ninguém, Não havia fui mais eu ninguém, também. levaram a mim. Não é? E estamos quase aí. Certo. É o que dá a indiferença. Sim. Nós pensarmos que as coisas damos as coisas como nossas e como adquiridas, e nada está adquirido. O trabalho tem que ser feito todos os dias. Diário. Todos os Se dias. pensarmos, as próprias pessoas se excluem de pensar sobre os temas importantes, porque não tomando consciência, estão automaticamente fora
não é? Deste panorama e desta percepção que a Guida está a dizer. É verdade. Não é? E as pessoas conversando, é o que eu digo, Claro. muitas vezes conversa-se, mas uma conversa em que se comunica e em que se troca ideias. Eu estou a conversar convosco, estou a absorver aquilo que vocês me dizem, porque são coisas novas também para mim, Estamos mas que aqui a importante fluir. que são. Provavelmente o contrário também seja. Isto é quase uma roda em que Claro. todos vamos bebendo do mesmo. Ora, isto produz muito mais efeito se for com outras pessoas, com outros... Mais pontos de pessoas, vista. mais pontos de vista. Experiências. E lá está, quando na minha, eu não gosto de falar do meu tempo, porque o meu tempo é este é o meu tempo. Ora, nem É todo o mais. tempo. O meu tempo é Exato. todo o É tempo todo do o mundo. viver. tempo, assim, não gosto de dizer no meu tempo era assim. Este também é o meu tempo, também o outro já cá anda há mais anos, se calhar tem esta grande... Já passou por mais coisas, por mais não é? coisas, mais isso- experiências. Sim, e exatamente por isso, por ter passado por estas experiências, é que me dá esta grande vontade de conseguir contrariar um pouco este ritmo alucinante em que as pessoas andam, que não se ouvem, que não comunicam. Sim. A conversa, não percebem que quando falamos em discussão, não é discussão de estarmos zangados, mas é a discussão do debate das ideias. E isto pode ser perigoso. Eu vivi numa altura, numa altura de ditadura, numa altura em que não podíamos falar, na altura em que Nem um pio. nem um pio, não, como dizia Bastava. o- Pio, anda cá. e lá vai Entra ali ele, para a carrinha. tal e faz favor. qual, e eu senti isto bastante de perto, bastante mesmo, familiarmente, e portanto isto também me ajudou a crescer, até porque tive um pai que me deu uns conceitos de liberdade incrível e que sempre me disse que eu, por facto de ser rapariga e sou filha única, não era diferente em nada. E, portanto, eu teria que fazer o meu caminho, se fosse com os rapazes, pois que era com os rapazes. Eu era que fazer... Tinha que caminhar. Tinha que tinha que ir. caminhar, tinha que ir. Então, E, pois. portanto, eu fui sempre muito habituada a viver em liberdade, dentro dos condicionamentos Sociais, não é? sociais. E isso despertou em mim a necessidade de ler, de me pôr a par, de ouvir aquilo que os outros me tinham para contar, De de vir buscar coisas. provar o mundo. Provar o mundo. E é talvez por isso que eu agora acho que é importante Devolver. devolver, Ou plantar. ao plantar. Semear. E semear. E por isso eu digo, pessoas da minha idade, e já estou a caminhar, portanto tenho 66, já vou a caminho dos 67. Façam isto, façam este trabalho para Giro. com os outros. Boa imagem. Contem a vossa história, contem aquilo que vocês viveram, a forma como foi a vossa vida. Porque, independentemente e politicamente diferente umas das outras, a forma de estar não interessa. Todos nós fomos condicionados por uma realidade, uma vida que era diferente. E todos nós a vivemos, cada um ao seu jeito. Mas falem dela aos vossos filhos, aos vossos netos, talvez eles assim percebam o que é esta dádiva, porque Sim. eles recebem-na, nem sequer tiveram de lutar para que ela acontecesse. Eu, por acaso, tive, que eu vim de economia, e Pois. portanto foi numa altura ainda que Uau. eu termino a faculdade em economia já em 76 e portanto já Uau. existia a Sala Ribeiro de Santos, toda a gente se Caramba. lembra disso. Portanto, eu tenho esta memória, mas de qualquer das maneiras, falem das vossas memórias aos mais novos e percebam que realmente eles receberam esta enorme dádiva de um país seguro, de que as coisas existem, Certo. de que estamos aqui neste belo cantinho, mas que não estamos isolados, que todo o mundo está aqui bem perto e que as coisas acontecem na América, as coisas estão a acontecer no Brasil, No Brasil, e que nós temos que pensar nisto em Portugal, tal e qual. não podemos excluir. Não, de modo nenhum. E que se calhar isto está a ficar De uma perigoso. forma ou de outra, o impacto vai Sim. vai chegar. Vai Mesmo chegar, que não seja logo tão imediato, Vai mas chegar, as coisas vão vai chegando. chegar e nós já temos pequenos sinais que o perigo está aí, não é? E que mais não seja, a história é outra, mas o poder das histórias também vai aí. E daí eu dizer que quando saí do museu a conversa é um pouco como as cerejas e eu gosto de conversar, já perceberam? Maravilha. Estás no sítio certo, Guida. Obrigada, Vamos Bruno. divergir, à Muito vontade. obrigada. Mas as histórias, quando eu saí, pensei exatamente nisto. Bom, vou aproveitar este convite da Cruz Vermelha de fazer voluntariado, falei logo, eu não tenho
penso que não vou ter jeito nenhum para lidar com a emergência nem com o socorrismo, até pelas fardas, e vocês estamos em direto, ou estamos em gravação, não estamos em direto, mas estamos numa conversa que vai ser transmitida. Está a ser. Está a ser direto. Mas esta história das fardas, É uma opinião. Sim. Guida, é uma opinião. Estas histórias das fardas, talvez por isso, e pelos meus 66 anos, e por viver uma época em que as fardas me assustavam um bocadinho, Sim. eu não gosto muito delas, e também as vivi num colégio interno, as memórias foram boas do colégio, mas vivi fardada, e portanto eu hoje não queria regressar muito às fardas. E a Cruz Vermelha, o socorrismo, achei aquilo uma força, e a tutela, como vocês sabem, a Defesa Nacional, achei as fardas e o socorrismo e a continência, aquilo não vai funcionar comigo. Então sim, eu vou com as histórias e vou fazer uma promoção de cidadania ativa e uma promoção através do livro Novos Conceitos. Tinha também no museu uma grande, na altura ainda era viva, uma senhora que tinha sido atriz e que foi depois presidente da Cruz Vermelha, casada com o Dr. Mário Soares, que todos sabem que é a doutora Maria Barroso, foi presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, e eu também pensando, bom, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Ora, não é nada. Pronto, e ao meu jeito lá estive e fui feliz também. Depois saí, foi o meu tempo. E lá continuei com as histórias. Isto para dizer que vou servindo dela, quando eu digo a minha mala das histórias transporta sonhos, para falar destas coisas. Normalmente quando as escolas me pedem para ir, ou mesmo espaços públicos, tento sempre ver onde é que eu vou parar e aquilo que eu posso levar. Quando digo que é mala de histórias e não é histórias, é exatamente porque a base da história terá sempre o livro. Eu normalmente levo sempre o objeto livro. Está aqui a história. É deste. É Sim, daqui. é daqui, começa. Agora não sei se conseguimos ver ali, mas temos Gosto de Ti Assim. Olhamos, vemos a história da carochinha. Só que já não é a história da carochinha do conto tradicional do HI. É uma história. Esta carochinha é uma carochinha que não está propriamente à espera do namorado para casar e para ficar de casinha e dentro de comisinha. Sim. E os pretendentes que vêm também não são aqueles pretendentes que queres casar comigo, sou feio ou sou bonito, não. Já é aquele que já é, não, és uma gorda e portanto és uma badocha. Vem o outro, não, és uma caixa de óculos. E isto a brincar, vamos falando, se repararem, no bullying, que está um bocado falado também, não é? E depois lá está, porque não quer ser gorda, lá vai a menina para a anorexia, começa a... Pronto, e através da história nós chegamos muito no Gosto de Ti Assim, é chegar então a alguém que é mais fraco, que era o dito João Ratão, que aqui não será bem, mas pronto, era o único que tinha conversa e que gostava dela tal como ela era. E portanto, não importava o resto. Não gostava o resto. Claro. E portanto, daí eu dizer, a minha mala de histórias normalmente é esta história. Posso pegar no texto, mas depois trabalho e depois faço com que a criança também pense e diga, não queres ir ali para o teatrinho de fantoches e fazer a tua história a partir daí? Vamos criar uns fantoches com umas colheres de pau e pôr uns olhinhos, mas queres que fazer um teatrinho e vamos criar a história a partir deste texto? E trabalhamos assim. Outras vezes, 25 de Abril, 1º de Maio, datas que eu veja, Dia Internacional dos Museus, Dia Mundial do Teatro, Dia da Criança e Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia dos Avós. Aí trabalhar sempre textos que tenham a ver com esta temática. E deixar as crianças falar. E muitas vezes é isso. Eu conto a história são histórias encenadas, porque isso é o que eu noto. Uma coisa é eu contar a história à noite à minha neta, ainda ontem contei 8 histórias, e mais outra, porque gostam tanto e o sono não vem, mas pronto, conta a história, é a voz. Claro. Outra coisa é eu contar a história numa sala. E, portanto, eu não posso ir contar a história, a chegar ali, puxar do livro e conta a história, porque se calhar os meninos vai acontecer como ao meu neto, vai adormecer. Então, também tem outro objetivo, não é? Tem outro objetivo. Então, levo sempre qualquer estímulo. Ou levo o teatrinho de fantoches e ajudo e faço a história recorrendo aos fantoches, ou levo uns peluches que são os personagens, ou faço a coisa ao contrário, vamos criar máscaras porque eu vou precisar de personagens e primeiro fazemos uma oficina criativa em que criamos os animais todos, porque é uma fábula e tem 5 animais, e depois cada um veste o seu
resto do seu personagem. vão estar com atenção àquilo que eu vou dizendo e eles vão fazendo. E é um trabalho que eu acho que é interessantíssimo, porque aí sim, eles como querem entrar a tempo, eu estou com atenção à história. Muito atentos. Pronto, muito atentos, porque não querem fazer má figura. E, não é? E Eles têm muita responsabilidade. muita responsabilidade, ser ator, enfim, e querem ficar bem Produzir. porque os outros estão sentadinhos na almofada Claro, e eles é que vê-los. vieram para cima. Pois. Pronto. Eu no verão fui a um festival do vinho e da pera roxa no Bom Barral, eu nasci no Bom Barral e tenho uma ternura especial. Grande É verdade. terra. Beijinho. Grande terra. Nós dizemos sempre, minha terra não acontece nada, mas eu, se me disser, vou aqui ali e vejo o Bom Barral, lá vou eu logo a correr, porque acho que o Bom Barral, enfim, tenho uma ternura especial. E este ano convidaram-me para ir contar histórias numa das tardes de domingo do Festival do Vinho. Ganhei um imenso medo. Disse, mas como é que agora vou ao Festival do Vinho, provas de vinho, eu a contar a história? Eu não tinha uma tenda, era num palco. Como é que eu vou conseguir crianças que me ouçam com os apelos exteriores de uma feira, de um festival, com os pais Os carrosséis. com os pais um bocadinho também entusiasmados pelo poder das Sim, provas das do uvas. vinho, É o poder da uva. Entusiasmados. entusiasmados. De repente, havia umas almofadas, ainda disse à variadora, eu não sei se isto vai correr bem, vai Guida, vai conseguir. Comecei a montar o teatrinho, comecei a pôr umas almofadas, comecei a ver uns avós a sentarem-se e nada de crianças. As pessoas de idade sentadas, eu pensei, devem estar, está calor aqui, está fresquinho. Pois. Pronto, ficam aqui a ver o que é que eu vou fazer. Esperei um bocadinho, Bruno, eu não quero exagerar, eu tive cerca de 300 famílias. Então não são crianças, famílias. Fiquei tão contente, Tão bom. tão contente. Fixe. Boa. Contei a história. Estavam Qual foi a história, Guida? ali, deixa-me ver o que é que eu fui ali contar. Olha, foi o exatamente Sinhovinho. este. O gosto de Ok. assim. Estou a brincar. Ok. Não, foi este. Foi o gosto de assim. Foi este mesmo. Foi esta assim. Porque aproveitei, estava no Bom Barral, mas levei a Livraria Solidária no coração. Olha. E aproveitei por estar lá dizer que isto tinha sido editado, este livro, pela Boutique da Cultura aqui de Carnide, e que as receitas do livro revertiam para mais cultura aqui para a Junta de Freguesia de Carnide. Olha. E portanto também levei uns livrinhos para tentar vender. Com certeza. Pronto. E Claro. para É mesmo ajudar isso. aqui a nossa livraria. E convido-vos, se vierem cá, vejam estas duas edições, aqui mesmo da Boutique da Cultura. É o Gosto de Ti Assim. Podemos mostrar? Podemos. Se chegarmos Podemos lá, mostrar. podemos pôr aqui mais perto, para espreitarem. Claro, eu posso segurar. Pronto, vamos lá. Posso aproximar Sim, daqui? Sim, senhora. Gosto de assim, Gosto de Ti Assim. não é? Sim, Texto Eu ajudo. do João Borges de Oliveira, Aqui na- ilustrações do Paulo Rocha. exatamente. E o segredo da avó. Segredo da Da avó. avó, a mesma coisa. O texto é do João Borges de Oliveira, as ilustrações belíssimas do Paulo Rocha. É um ilustrador de mão cheia. Eu conheço imensos ilustradores e mais engraçado de dizer isto, e não digo por conhecer, que nem sequer conheço o Paulo Rocha, senão de fotografia. E do trabalho? E do trabalho, eu fico deliciada com as ilustrações dele, muito bonitas. O Gosto de Assim tem sido muito bem aceito onde vou e conto a história, toda a gente gosta muito, até que depois a seguir eles criam os seus fantoches e acabam por criar a história. O Segredo da Avó é, no fundo, a história que o João Borges de Oliveira conta da sua vida. E lá estamos a voltar na nossa conversa. Esta avó é a avó dele. Ok. E que ele tem este enorme legado que a avó lhe deixa. Ele vai fazer férias para a casa da avó e ia, quando era mais novo, ia fazer férias sempre, desejar chegar lá a essa casa belíssima onde a avó o esperava e contava tantas E histórias. devia ter cheiros também. Tinha cheiros e ele fala dos cheiros da casa e fala de uma zona cheia de caixas Cores. e cores, e ele tem é o seu segredo, e ele não sabe que estão dentro daquelas caixas, e a avó vai mantendo aquele segredo e vai manuseando as caixas e não as vai abrindo, até que um dia a avó, a pouco e pouco, começa a abrir as Não caixas. se pode contar, tem que ler É o o livro. segredo Vão da ler, avó, não e é? vão ler É e segredo. é segredo. E vocês, quando virem o que está dentro das caixas,
Vão perceber que as crianças são mesmo especiais. São mesmo especiais. Pronto, depois o final da história já tem a ver com o desaparecimento da avó. Quando são os mais pequeninos, nós não contamos a última página, não falamos dela. Quando são os mais crescidos, falamos, Pode até explicar. porque este ano, no Plano Nacional de Leitura e os contadores de histórias, estamos a trabalhar bastante o tema da morte. É muito importante. É muito importante. As famílias nem sempre o trabalham. Na altura em que as crianças vão para a escola, as famílias às vezes nem sequer o abordaram. As educadoras têm imensa dificuldade quando acontece qualquer coisa, e as coisas estão sempre a acontecer. E não há muita vontade. E não há muita vontade. E, portanto, os escritores estão agora a tentar, quase todos eles, naquilo que escrevem, introduzir ali de uma forma subtil e organizada e estruturada esta temática. Diga, Desculpa, Bruno. gostava de lançar uma pergunta, mas Sim. por favor termina. Sim, a partilha. só para terminar, no Foi fólio, no fólio, também lá em Óbidos, encontrei o Pedro Giestas. Vocês provavelmente conhecem, eu só o conhecia do teatro, e encontro-o ali, fico admirada de o ver numa Pedro. tenda. Oh, Pedro, aqui Então. não há teatro, não há peça. Hoje, e então o Pedro está a contar histórias lindamente, como Pois. só ele poderá fazer tão bem, e fiquei espantada. Ele estava a contar então, portanto, estão a ver a entrada do fólio, Óbidos, a porta da vila, e ele tinha uma tenda. A tenda já de si era genial, toda feita de retalhos, que demorou uns anos a que as senhoras do centro de dia de Óbidos lhe fizessem aquela tenda para ele contar a história. Logo a tenda era mágica. Lá dentro contava ele a sua história às crianças, e fazia, penso que de hora a hora ou de meia a meia hora. Uau. A história que ele estava a contar era do Água Lusa. Eu não sei se o título é exatamente O Pai que Foi Mãe, ou O Pai que Teve de Ser Mãe, mas penso que é mais ou menos isto, que é a história dos cavalo marinho, porque, como vocês sabem, é a única peixe, é o único animal que dá à luz. Sim. É o cavalo marinho. E ele conta esta história com a ajuda de origamis. Uma coisa fabulosa. Portanto, Muito ele tem bonito. à frente uma mesa, e na mesa imaginemos que temos o mar, e depois tem desde o barquinho tudo, os peixes, são Pois. tudo em origami. Ele manuseia só o origami e conta a história. E a brincar, ele está a falar da morte da mãe, Sim, cavalo sim. marinho, não é? Que morre, e fica o pai com os seus bebés. E ele aborda ali esta temática de uma forma tão simples, que as crianças, sim, quando vêm cá fora e repetem a história, e depois a mãe morreu, Certo. mas os bebés ficaram com o pai, e a morte entra ali naturalmente, porque os bebés nasceram e a mãe morreu. Portanto, o nascimento e a morte estão lado a Estão lado. presentes. E porque na realidade é mesmo natural, não é? É mesmo natural. Mas nós, todos nós, e eu estou a falar, eu ainda não consegui trabalhar também o tema, porque ainda não tenho preparação para o fazer. Eu acho que o Pedro Giestas, e dou-lhe os meus parabéns, e assisti eu numa cadeirinha pequenina, sentadinha com os meninos todos. Claro, menina também. Menina também, e fiquei rendida. E acho que realmente é um tema que deve ser trabalhado, é a morte e a culpa. Eu gostava de pegar nessa frase final para lançar a pergunta de há bocado que me surgiu, que é: as histórias só têm finais felizes? Não, de todo. E isso é bom, não é? Eu acho que é bom. Não Porque podemos... também é vida. Que é vida, porque a vida não tem sempre um final feliz, e continua a ser vida. Nós vivemos com a nossa realidade. A história tem que contar, pode ser ficcionada, pode ser uma fábula, e já aí falo também das fábulas, e agora o novo conceito dos novos sistemas de ensino que não aceitam que os contadores de histórias levem uma fábula. Por exemplo, Montessori não aceita fábula. Ok. Porque acha que temos que ser diretos. Os animais não falam, nunca falaram. Certo. E, portanto, as crianças têm que ser... Os personagens das histórias têm que ser pessoas. E, portanto, porque eles vão entender isto com pessoas. Se o animal não fala, porque é que nós vamos pôr o animal a falar? Certo. Pronto, é outra forma, são outras formas de entender. Portanto, isto é Montessori. Inclusivamente, eu ia contar uma história
Porque eu não me estou a fugir, e se eu faz fugir mal. à sua pergunta, lembro-me outra vez. Divergência. É só porque realmente isto agora encaixa aqui. Há uma história que eu costumo contar, Coração de Leão, que fala de diversidade, do que é isto de ser família, uma família de coelhos que de repente recebe a visita da cegonha. Isto é uma história para os pequeninos. E nesta visita da cegonha recebe uma encomenda dos seus bebés coelhinhos, só que vem trocada, ela vinha muito apressada e Certo. deixa um leão. Ok. E agora como é que isto vai ser, como é que vai ser? Mas, entretanto, o leão até é tão engraçado e todos acham que o leão, se veio, faz sentido. É fofinho, é o É nosso filho. fofinho, é nosso filho, tal e qual. É o nosso filho. E vai para... Vai ficar, não é? Vai ficar, e ficou. E aquela família vive encantada com o seu leão. Mas, entretanto, vai apresentar o leão à sociedade. E na sociedade, lá do Bosque Encantado, é uma coruja. E a coruja diz: isto não me parece boa ideia, porque isto Mau. Eu não já pode. vi isto em algum lado. Isto não é vosso filho, é tão diferente, olha o nariz, olha as patinhas. Bom, os outros animais não vão aceitar aqui. Ele vai crescer, ele vai ser mau, ele vai agredir, ele vai comer-nos. Isto representa um bocado o que é a sociedade também. Certo. O que às vezes é o coração das pessoas, só não, Com a diferença, não abre não é? com a diferença. E às vezes nós só não fazemos mais com medo dos outros, porque os outros condenam e as pessoas quase que se retraem. Sim. E isto, pronto. E depois o leão acaba por crescer, a família já não sabe mais como encobrir o tamanho, a dimensão, e o leão acaba por, numa reunião de lá dos animais do bosque, de ser preso. E depois de estar preso perante uma invasão de lobos, ele consegue, dentro da prisão, com um rugido, fazer com que os lobos se afastem. E só quando percebem que ele é útil, Certo. é que ele volta. Ok. Pronto. E isto é excelente, este livro para os pequeninos, porque vai aqui uma série de armadilhado, vai uma série de conceitos. Certo. O ser diferente. E para os adultos e também para os é adultos útil. também. Sim. Muito útil. A questão é essa. Será que também questão é essa. os adultos percebem efetivamente o que é que as histórias e aquilo que leem lhes está a dizer? Pois, muitas vezes. Se não Muitas será vezes que não. não criando esse imaginário que vem da fábula, que vem com o animal que pode falar, Sim. com a casa que pode voar, Claro. com o... Sim, o barco que pode andar de cabeça para o ar. Não é? Exatamente. Será que esse imaginário não nos permite entender e enquadrar uma Pernas série para o ar. de analogias e de metáforas Pois. e de situações que depois Sim. noutras situações da vida nos podem, Exatamente. nos Eu podem acho que permitir sim, uma outra Uma outra compreensão? compreensão. E eu acho que as histórias têm este poder de nos fazer, nos fazer entender de uma forma tão simples e tão direta, não é? Sim. O poder disto. Pronto, e esta história foi escrita pela Wanda Furtado Marques, que é uma escritora infantil e infanto-juvenil muito impecável. Tinha um livro escrito, acho que até escreveu quando era muito nova, e numa altura diz-me, eu estava na Cruz Vermelha: oh Guida, tenho um texto, se calhar era engraçado Olha. a Guida pegar nisto e editar pela Cruz Vermelha, porque leva aqui uma série De valores, caramba. Foi na altura que estávamos a receber refugiados e, portanto, também era importante a diferença, trabalhar a diferença, e assim foi. A Cruz Vermelha é a editora, editou, e a Wanda é a autora, e foi ilustrada pela Mirta, que Não é conhecemos. a Mirta Podemos é conhecer. holandesa. A Mirta tenho o privilégio, é a minha nora, é holandesa. Ela é educadora de infância, mas é ilustradora e trabalha também a ilustração muito bem. Casada com o Rodolfo, que já aqui teve. Um beijinho para o Rodolfo. Portanto, Estás aqui dentro. Beijinhos. a Mirta, logo que leu o texto da Wanda, disse logo: sim, sim, Eu aceito. eu aceito. Claro que aceito. E pronto, também lá estão duas de boa vontade, uma ilustra, a outra escreve, casaram perfeitamente a palavra com o desenho, e saiu aquele livro lindíssimo que eu Está leio. nas lojas, não é? Agora está esgotado, estamos a Oh. pensar reeditar. Olha. A autora, agora sim, que já não é da Cruz Vermelha, portanto aquilo foi a Cruz Vermelha que o editou e que o vendeu, e agora eles estão a pensar as duas reeditar. Eu é que, como ainda tenho alguns, vou contando, porque acho que trabalho uma série de temáticas de bom, uma é assentada. sim, sim. É muito bom. É muito bom. Mas isto para dizer que, por exemplo, esse livro lá está, eu não consigo levar por ser contado através dos animais, e que para mim não consigo levar a uma escola Montessori, por exemplo, Sim. porque os personagens são os animais. Tem que ser realista. Tem que ser mais realista.
Mas isto, voltando, e agora sim perdi-me, à sua A pergunta. pergunta é, as boas histórias não Não tem precisam que- de acabar sempre bem. Não, têm Ou não que acabar acabam sempre bem, Não não é? acabam sempre bem. É preciso, ao longo da história, criarmos um mecanismo e criarmos um caminho que a história nos permita viver para lá da história. Posso adicionar mais uma camada Sim. à pergunta? Porque existe também uma noção de que os contadores de histórias são máquinas só de alegria, quando Nós são somos comunicadores da realidade. Sim. da realidade. A brincar. Tal e qual. Nós não podemos ser só máquinas de alegria. Nós temos que falar mesmo da nossa realidade. Como ela é. Tal e qual Aliás, como ela foi é. muito bonito a Guida dizer que ainda não trabalha o tema da morte porque não se sente Não me sinto, preparada não, não. para ele, não é? Não me sinto capaz nem preparada. Responsabilidade. Sim, eu tive muita dificuldade e estou no sítio certo para o dizer. Aqui na Livraria Solidária vim contar histórias e virei sempre dando o meu trabalho de voluntariado neste caminho e acho que o faço com segurança e que o faço bem, sem modéstia. Tinha uma grande vontade de contar histórias num hospital, em serviço de pediatria. E uma voluntária aqui da casa, a Mané Xavier, que manda um enorme beijinho, que é um coração grande, e fez-me esta vontade. E abriu umas portas, Uau. porque ela trabalha na pediatria do Hospital Santa Maria, Olha. e portanto abriu umas portas do hospital. E eu lá fui. Por sorte, o caminho foi interrompido, porque eu não tinha preparação mesmo, porque a dor, o sofrimento, o ver ali pequeninos, tão frágeis Sim. E vulneráveis, e pois. vulneráveis, eu em vez de conseguir, através da história, criar, eu quase que ficava também a olhar e apetecer-me juntar-me e dar colo e calar-me e dar só mais Sim. o gesto do que a palavra. E portanto as coisas ficaram para ali. Isto para dizer que o contador de histórias, duas uma, ou vai certo do que vai fazer e consegue trabalhar também as suas emoções, Isso. de modo a emprestar um pouco de si, Nós temos uma palavra que usamos Sim. muito que é a sua interioridade. tal e qual. Mas Sim. é que acho que é a palavra certa. Começar aqui de dentro. Já aprendi mais uma. Acho que é mesmo É? a palavra. É. Interioridade. É. Em vez de superioridade ou inferioridade. Não. É eu, É aqui o dentro. centro, não é? É, exatamente. Trabalhar a sua interioridade. Contador de histórias. É mesmo, é isto mesmo. E, portanto, essa tive dificuldade. Agora, com a diferença, já o consigo fazer e bem. Tenho meninos de ensino especial em que eu conto histórias. E ainda ontem tive uma turma de meninos surdos. E não é fácil contar. E, portanto, aí tem a ver com muito gesto, muita expressão, muito chegar, muita comunicação através do olhar, através Claro. da. Não é? E aí já me sinto com força para puxar para a frente. Confiante. E só assim é que eu posso Pois. contar a história até quando não tem um fim feliz. Porque eu Certo. emprestei a confiança toda e até emprestei a confiança que a história foi interrompida ali, mas eles se calhar conseguem depois eles, com a confiança que eu lhes dei, Isso. criar a Certo. continuação O dessa resto. história. É interessante e não sei se a Guida conhece, porque estávamos aqui a falar da questão da fragilidade das crianças e a contadora de histórias eventualmente chegar à pediatria ou o que fosse. Eu li um livro há uns tempos que se chama Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa. Já leu? Sim, não li, mas vi a peça de teatro com a Ok, nossa grande Lídia pronto. Franco. Certo. E eu imagino É a Guida mesmo, é quando, mesmo. quando na sua interioridade se sentir confiante para passar essa confiança, eu imagino a Guida a Senhora Cor-de-Rosa. E é um grande elogio. Muito Isto é um obrigada. grande É um grande elogio. E E é por isso eu disse pela grande Lídia Franco, porque é um elogio e agradeço, é um Sim. mimo que vocês me fazem, eu fico tão contente. Muito obrigada. Mas o que eu digo, o contador de histórias, eu costumo dizer, somos transformadores de vidas. Pois. E acho que depois de uma história vivida, sentida naquele momento, as coisas podem ser diferentes. Ui. E eu penso que é exatamente isto que nos faz perceber também o poder da leitura, o poder do livro, o poder da oralidade, o poder do encontro, porque tudo isto são histórias. Sim. Eu se não estiver bem com a minha história, eu se não tiver a minha história entendida
e vivida, eu não posso contá-la ao outro, porque se eu não a conheço, eu nem sequer posso estar a contar histórias. Se eu não vivenciei, se eu não experienciei, não é? Como é que eu posso? Sim, porque no fundo o contador de histórias, ou eu vejo assim, é a voz daquele livro, é a experiência daquele livro, Eu não acho é? que é. E a mesma história, É a Cláudia, personificação. É um mediador da vida. Se o teatro é a representação daquele contexto, daquela realidade, portanto, no seu todo, não é? Porque tem a Sim. envolvência, o cenário, toda, claro, não é? O contador de histórias é a voz, é a vida Eu da acho história, que é. não é? Eu Portanto, se acho não que for é. verdadeiramente vivido e sentido, Pois. pois não faz sentido. É não o- faz sentido. Não faz sentido. Eu também acho. E daí eu dizer Isso. A história é uma seca. é uma grande seca. Não é? É exatamente isso. E temos que emprestar. E eu às vezes também trabalho esse bocado, porque temos que emprestar um pouco de nós com outros adereços exteriores, que falámos dos peluches, falámos dos fantoches, das marionetas. Temos que recorrer a todos objetos, a Sim. tudo o que pudermos. A parcerias, eu não falei disto e quero agradecer do coração à grande Conceição Costa. Também vos convido, Bruno e Cláudia, uma quinta pedagógica que eles, Olha. por muito modestos que são, chamam de casal, porque acham que não será uma quinta, mas um casal. E que é de um casal, sim, homem, mulher, casamento, casamento de palavras, casamento de ideias e de ideais, que eu tive o privilégio de conhecer também perto de Óbidos, que chama-se Casal da Teação, que fica na Boa Vista. E, portanto, é um projeto pedagógico. Estamos a caminho. Estão a caminho. Vamos contactar-vos. São É a nomeação da guida. Sim. E vamos lá e vamos fazer um piquenique literário. E um círculo grande destas Sim. conversas. Ai, Destas bonito. conversas. Vamos embora. Era lindo, Guida, Bruno. aceitas o desafio? Aceito o desafio e a ação sei que já está a dizer, vamos a isso. Beijinho grande. Vamos lá. Até já. Sim, até já. Então, a Conceição Costa tem o grande prazer. Eu acho que os encontros nunca são também. Fortuitos. Não são, pois não. Não. Eu acho que isto tudo. Com a energia certa nasce logo alguma Ali, uma qualquer história. coisa. Pumba, capítulo 3. Tal e qual. Vinhamos do 2, nasceu o 3 Como hoje. é que apareceu o 3? E, Isso. portanto, a ação foi logo ali um encaixe perfeito. A ação e o François vieram de França, compraram um casal ali próximo de Óbidos e que resolveram, são ambientalistas, promover, restaurar o espaço, ter os animais e a natureza em harmonia, criar um espaço onde possam receber amigos, voluntários de todo o mundo. É um projeto giríssimo que eles também têm realizado. Bonita história. Muito engraçado, Bruno. Por exemplo, um estudante que venha da Noruega pode ir, eu penso que o site é o ULF, inscrever-se e pode vir ficar no Casal da Teação. E eles vão buscar aeroporto, cedem transporte, cedem alojamento no casal a troco de pequenos trabalhos Sim, no casal. com certeza. Pronto, se for a altura de fruta, apanham uma fruta. Se for a altura de recuperar o telhado Vamos do construir o dormitório telhado. dos voluntários, ajudam a construir Ora, o pois telhado. será. Pintar e pintar Bem, e é lixar. genial, vocês não imaginam. Tem Isso é muito bonito. muito bonito. Pois é. É tão bonito que eu conheci, porque fui lá numa altura, uns espanhóis que tinham estado lá como voluntários, e acho que recuperaram o telhado, e que vieram fazer o Natal com o casal, que eu acho uma delícia. Passaram o Natal só porque gostaram tanto Uau. deles. Certo. Resolveram ir fazer o Natal a Portugal com eles. Portanto, Muito bom. é muito bom o mimo que eles emprestam nisto. É isso. E, portanto, este casal tem, neste momento, esse espaço aberto para as escolas, poderem levar as crianças e terem a noção, as crianças, do que é o campo, como é que se tratam os animais. Pois. No verão também tem uma piscina, mas também é muito importante o que eles fazem. Querem ir para a piscina, então primeiro vamos agarrar uns saquinhos, vamos todos apanhar ameixas. E agora vamos pôr as ameixas, vão tomar um banhinho, depois almoçam e depois da parte da tarde vamos fazer doce. Este doce pode ser Exato. vendido. E, portanto, já ganharam o dia, fizeram voluntariado no Olha. casal. É muito giro.
Ok. E isto Sim, sim, empresta sim, sim. outra Isso é mais uma forma de sustentabilidade, tal e qual. não é? De sustentabilidade para todos, Para todos. inclusivamente. Para todos. todos. Porque eu até quero conhecer Portugal. Porque eu até quero Exatamente. conhecer português, quero aprender Sim. a língua, gosto. As quero crianças, visitar. as crianças que visitam, Não na tem mal. utilidade, no voluntariado que fazem. Vou para o hotel. Não, Não. vou estar com pessoas normais. Ó Bruno, A comer pão de lenha. a comer pão de lenha e a fazer o pão. No forno. No pão. fogão. Ai, que No bem. fogão. O Bruno, a Cláudia, Olha, quem quiser temos ir. aqui um senhor chamado Rodolfo que está a vir. Oh, que bom! Oh, apareceu agora mesmo. Rodolfo, Beijinhos. Isto qualquer dia temos que fazer um Desculpa. círculo familiar, Rodolfo, tu já sabes. Pois é. Isto já estamos quase a chegar ao teu. A alguém da tua família também. Exatamente. É o próximo. A próxima. Vamos todos. Vamos chegar ao surf, qualquer dia vamos chegar ao surf. Vamos Olha, a pois isso. é, também era engraçado. É, não é? Era. Também Também acho há que era tal- muito engraçado. Também há talentos de surf nesta Pois há, família. pois há. Ora, ainda- também ainda é há, off. e em pequeninos até. Oh, sempre em grande, Sim, mãe. exato. Parabéns a toda a equipa. Obrigada. Há um filho por- babado também. Beijinhos, Obrigada, Rodolfo. muito obrigada. Eu sou muito babada com os meus filhos todos, com o Rodolfo também, até porque o Rodolfo tem este caminho de voluntariado Sim. que eu Ah, acho olha, nem de genial. propósito, É não é? verdade. O Rodolfo, Rodolfo- o Rodolfo é um homem mágico É mágico. que eu tive a honra de conhecer. É verdade. Obrigado, sinceramente. Eu costumo dizer, nós mães gostamos de todos os filhos de forma igual e não tenham dúvida que vocês quando chegarem lá vão ver filhos e netos, não há diferença no amor, gostamos todos iguais. Podemos ser mais próximos dos feitios de Pois. Yeah, cada um, Obi. não Claro. é verdade? Portanto, e respeitando E toda... a terça encaixa num e a quarta encaixa mais no outro. Exatamente. Tanto faz. E respeitamos todas as formas de estar e na verdade o Rodolfo nisto é um miúdo que me encanta porque é coração mesmo e depois vai a razão. Não quer dizer que ele não seja cerebral, mas para ele Com primeiro está certeza. sempre esta Tem parte que ir o porquê, o tal e propósito. qual. E portanto eu acho que e depois tem esta maravilhosa forma de estar na vida que emprestando e dando muito dele ao outro Ora bem. com a ALP que vocês já falaram. Também é a nossa parceira nas histórias. Aham, Também. Claro, tem que A ser. mala de histórias normalmente também vai às limpezas de praia quando pode. claro. Ajuda a limpar a Ora. praia. Sim. Não, E- nunca é E demais não quer reforçar. demais reforçar. Ajudem a limpar a A praia. Mirta, que falei há pouco Sim, sim. como ilustradora, também tem um livro editado. Nós temos um exemplar. Pronto. Muito e bonito, também muito serve bonito. para a mala de histórias, também lá anda. E portanto, também é uma parceria. Mas voltando só para a ação, e para terminar, no Casal de Atiação as crianças são bem-vindas, não há dinheiro, portanto não se paga nada. Vocês podem ir fazer um piquenique ao casal. É óbvio que ela depois tem os docinhos caseiros que faz de uma Pois. forma. Levam um doce, pagam uma ginja, caseirinha, há ali uma forma. Se for serviço educativo, já há um custo. Penso que mas Claro. uma coisa irrisória, porque também há almoço, as crianças Ok. almoçam. E se calhar do bom, E do bom, que porque são vegetais de lá, não é? depois apanhamos os Pois. vegetais, fazem a sopa, Olha, fazem a sua pizza, Isso é que é fazem o lindo. seu pão, fazem os crepes, porque ela é francesa e Ui. portanto faz aquilo genialmente. Nham, nham. Bom, fazem as suas bolachinhas para o lanche. Pronto, estamos a organizar, já fizemos um e vamos fazer agora o segundo piquenique das histórias. Vocês estão convidados obrigado, Guia. Vamos e embora. acho que a é sério. giríssimo. Vão adorar ver a forma sustentada como eles tratam e convivem com todos os animais da Se quinta. começa com amor, dá sempre bem. Bruno e Cláudia, eu aprendi uma coisa fantástica. Um casal de gansos, que entretanto aparece um pato, acho que estou a falar bem, são. Aparece um pato pequenino e os gansos adotam o pato. Bora. E o pato vive com os gansos. Quando o pato começa a caminhar, caminha como um ganso. Aprendi isto. Ora bem. A andar naquela pose atrás do pai e da mãe. Sim. E depois de vermos isto e estarmos um bocadinho com a natureza, a ver aqueles três, pai, mãe e filho, a partir daquele momento. Família. Família. E não venham com histórias. Lá está. Que isto é preciso de ser ali pai, mãe. Não. Não é. Família é tudo que cabe no coração. Certo. E aqueles com quem estamos. E portanto, É talvez das malas maiores que possamos ter, não Então é? não O é. coração. é o coração. Essa mala cabe tudo. E a mala da família? É a mala da Caramba, família, a tantas mala dos histórias. afetos, não É é? isso. Sim. Claro. E portanto, a ação vai comigo às histórias sempre que pode e leva os animais.
Isso é espetacular. Pronto. E é das coisas. Quais animais? É verdade. Doutor, e quais? Agora, nesta história que acabámos de falar, no Coração de Leão, como eu já falei, só não vai o leão, Não obviamente, um leão, claro. mas vão os coelhos. Ok. E então eu conto a história dos coelhinhos e vou contando e os pequeninos ficam ali encantados. E neste tempo estão em caixinhas que a Ação já organizou 4 caixas de cores diferentes, caixas de fruta tapadas. Ela pôs-lhe o nome de animais de estimação. Pois. Pronto, troca Sim. ali o Ação truque. estima. São Animais estima. são estima. Em cada caixa vai o seu coelho. São 4 coelhos, cores diferentes, como para simbolizar a família. Pois. Famílias todas diferentes. E quando acaba a história, eu normalmente digo sempre: olha, mas só mais uma coisinha. Se vocês, o que é que acham? Se de repente acham que era possível os animais saltarem aqui da história e de repente aparecerem aqui? Eles, não. Então, e se nós fecharmos os olhos e pedirmos com muita vontade? Tem que ser um bocadinho, não podem abrir logo. Têm que estar aí um bocadinho a fechar os olhos e pedir com muita vontade para os personagens aparecerem. Eles fecham os olhitos e nós destapamos as caixas. E os coelhos aparecem. Bem, vocês não imaginam. Porque eles dizem, então, e não é que eles apareceram mesmo? Porque os mais pequeninos ficam mesmo com aquela Fazem- ideia. Sim. Oh, Que surgiram do. Conseguimos já É verdade. os nossos sonhos. nossos sonhos. Lá E a está. Ação, então, faz isso exemplarmente, porque todos os animais da quinta, todos eles vão ao colo, convivem com os humanos, porque estão habituados àquilo, não estranham, não são esquivos. Levamos uns baldinhos, uns com cenouras, outros com ervinhas, e os E lá meninos... vão eles também lá para as vão histórias. eles Claro para as que histórias, sim, os claro meninos que dão sim. de comer, trabalha-se o conceito do medo, Uhum. porque aquela coisa não quer, tenho medo, faz-me... Sim. Tenta, experimenta lá, faz uma festa. Sim. Se não quer, se não gostares, não te sentes desconfortável, não é importante. Mas tenta lá perceber se esse medo faz sentido ou se não faz sentido nenhum. Às vezes não querem, tudo bem, não querem, mas muitos deles, aquilo era a mesma ideia porque nunca tinham visto um coelho, Sim. Sim. não é? E pronto, e aquilo às tantas lá vai. E portanto, isto para dizer que nestas histórias tudo cabe, até cabem os animais. Sim. E estas parcerias são importantes porque contamos uma história de uma forma divertida, vai tudo o que nós quisermos que vá, os conceitos todos entram, seja através de animais, sejam através de uma prancha de surf, de uma limpeza de praia, Sim. são parceiros. Claro. E este coletivo é que eu acho que nos É enriquece. a história mais bonita. Com isto tudo, Ainda está para contar a nossa melhor história é a nossa melhor história de todos. de todos. E essa Esta é tal e qual. ainda está para chegar. Esta está para chegar. E esperemos que chegue. Guida, Diga-me. os contadores de histórias podem ter opiniões ou têm que ser a voz isenta e neutra Não, da temos que ter realidade? opiniões, temos que ouvir as opiniões, saber escutar, ter opiniões e balizarmos tudo. Qual é realmente a opinião? Não precisa de prevalecer nenhuma. Eu acho que é ouvir, deixar falar, deixar que os outros a tenham e fazer surgir até a discussão, aquilo que falávamos, percebermos que podemos discutir ideias, Partilha, claro. ter opiniões e sairmos cada um com a sua. Não precisamos depois de formar uma opinião Mais conjunta. ricos. Não, saímos todos mais ricos. Eu ouvi, eu escutei, eu entendi a razão daquela opinião e que bem, aquela pessoa, o Bruno, se calhar perante uma realidade, não pode ter a minha opinião. Pois. Vive-a de outra forma. Nunca Sente-a de experimentei. outra forma. Claro. Nunca vivi. Nunca a viveu. Ou se calhar outra qualquer que a tenha vivido, viveu de uma forma diferente. Outra versão. Outra versão. E portanto é bom escutar a sua. E o Bruno escuta a minha. Vimos que, olha, eu não tinha pensado no outro lado da questão e ficamos todos mais ricos. E penso que só assim é que um dia todos vamos crescer. E eu continuo a crescer. Todos nós Ai. vamos crescendo e vamos sendo mais tolerantes. Oh Bruno, esta história da tolerância é tão importante. E nós, por vezes, somos tão intolerantes. E eu acho que agora até estamos tão disfarçados nos chavões. Repare, todos nós queremos ser... olha, todos nós começamos a dizer, temos que reciclar.
E tantas vezes que depois disto vemos uma pessoa a pôr lixo no chão, acabou de dizer Posso que... dizer outra? Diga-me. Inclusivo. Inclusivo. Acho que essa palavra é violenta. Muito. Tal e qual. Fez sentido? Fez sentido mesmo. Fez mesmo sentido. Obrigado. E eu acho que é mesmo isso, Temos que Bruno. deixar de advogar a inclusão. É, Porque eu se acho existe que exclusão, isso é que temos que anular. isto é que temos... E não é pelo movimento contrário. Não é. É pela aceitação. Tal e qual. Eu às vezes, olha, eu peço desculpa da história do fólio, não estou a promover o fólio Não, mas o óbvio, fólio merece, caramba. mas o fólio merece. Tudo para o fólio, É caramba. verdade, e o fólio literário de Grande, Óbidos grande exemplo do que se pode foi- fazer. Eu, cada dia eu fui os dias todos, como já puderam imaginar, e só não acampei lá porque não deixava acampar com as Porque histórias. fechavam o castelo. Fecharam o castelo, porque eu tinha lá ficado também para escrever tudo o que estava a aprender Com durante o dia. tendinhas. Com tendinhas. E no fólio, uma das discussões que havia era sobre orgulho e preconceito. E vem um bocado nesta história. O orgulho, quando nós dizemos, eu peço desculpa, eu digo isto com. Não, se calhar quem me estiver a ouvir pensa que É uma opinião. é uma opinião Toda a que gente. vai ferir alguns, mas não é este o objetivo. É até desculpabilizar, que esta coisa da culpa também não gosto da palavra. Acho que vivemos Não sempre com a existe. culpa. Eu não tive culpa, eu não tenho culpa. As coisas acontecem, Existe uma coisa responsabilidade. aconteceram. Exatamente. Mas esta coisa do orgulho, dizer eu tenho orgulho, o orgulho gay, o orgulho hetero, o orgulho. Sim. Tem que ser, nós somos aquilo que quisermos ser, temos o direito a ser diferentes, temos o direito a ser homossexuais, heterossexuais, sermos aquilo que nós quisermos, com respeito ao nosso corpo, com respeito às nossas ideias, com respeito no impacto que podemos ter nos outros. Agora, andarmos com uma bandeira, não precisamos, porque isso Pois não. já é uma minoria, já é estarmos a diminuir A a minorizar. necessidade de pôr uma bandeira, dizer o orgulho. Isto no fundo é quase o querer sentir-nos inferiores e portanto temos de ter a bandeira no ar Para tudo. para tudo, Para- não é? Mas atenção, tudo mesmo. Tudo mesmo. Tudo. Desde que haja uma bandeira, há aqui uma espécie de conquistei. Exatamente, e nós não queremos Então. ser isso, nós queremos Eu não quero ocupar o fazer teu lugar. nada. Até porque às vezes um orgulho que vem de uma qualquer, de um sentimento de inferioridade, mesmo que seja imposto, não é? Não de Transforma-se numa superioridade e nunca estamos verdadeiramente no nosso centro. também, não é? A nossa interioridade é onde temos que estar. Portanto, Tal e qual. Não é sentir mais pequenino nem sentir maior. Eu também acho que não. Eu acho que É ser. é mascarado. É. É uma insegurança mascarada. São no medos. fundo. São medos. Sempre. Lá está a história de trabalharmos os medos. Medos. É o nosso maior inimigo e continua a ser sempre, como diz o Miyakoto, é o medo. É quase o medo de ter medo. É o medo de perder o emprego. Obrigado, Não Guida, é? porque eu ia dizer isso. O medo, ele está lá para nos ajudar. Nós temos é medo do medo. Medo do medo. Quando ele está lá para nos ajudar. Tal e qual. Temos que dizer obrigado, medo. Andei confio em mais ti. um peso, tal Yes. e qual. Por causa do medo, Medo eu do vou, medo. vou vencer isto. Isso. Não é? Mas não, é o medo. É o De medo ter do medo. medo. O medo de ter medo. Depois eu vou ter medo. Tal e qual. E eu às vezes, eu gosto do Facebook e acho que é uma ferramenta fantástica, se bem utilizada, como todas as ferramentas. Pois é, com pois certeza. Não é? Isto é tudo também bom, achamos. sendo bem utilizado. O resto, se não é bem utilizado, cada um faz dele o que quiser. As geneiradas. A geneirada. Não são propriamente as pessoas que eu leio nem que me leem, mas, Sim. portanto, eu utilizo frequentemente e acho que é uma excelente ferramenta de trabalho e de promoção até de amizade quando assim é feita. Mas isto, às vezes repassam-se aquelas frases muito, muito rebatidas. Sim, sim. E eu, às vezes, esta história do medo, aparece uma frase com a fotografia do Miyakoto que eu acho que é genial e que muitas vezes eu vejo repassadas em murais de pessoas que, na verdade, são pessoas que têm medo quase de não... No post anterior fizeram qualquer coisa que Exatamente. mostrava tão claramente. Tão claramente o medo do ridículo, o medo que o outro diga que é tonto, o medo de que não fique bem socialmente, o medo que não ser aceite, o medo de dizer o que pensa. Sim. Medo de dizer o que pensa. Pensa, e isso faz tanto. É essa a pergunta e demos a volta. O contador de histórias pode dizer o que pensa. Pode dizer o que pensa. É em liberdade. Yes. Porque senão não consegue passar o conceito de liberdade.
E eu acho que o conceito de liberdade é o conceito que nos move, Bruno. Porque só numa sociedade em que somos 100%. livres é que somos uma sociedade em que criamos riqueza e valores. Porque riqueza não é aquilo com que se compram as coisas, é aquilo com que se fazem. É que somos todos feitos dos nossos sonhos. Nós A somos riqueza é ricos. aquilo que no fim É aquilo que somos. Aquilo que somos. nos deixa exatamente aquilo transformados, Estão não é? A transformados. experiência. É o nosso legado, é a nossa maior riqueza. Eu não me posso medir pela quantidade de coisas que eu tenho. Quantidade de castelos. Mas eu se calhar posso medir pela quantidade de afetos que eu consegui ao longo da vida. Dentro da caixinha mais Dentro pequena da do mundo. caixinha, dentro da quantidade de sorrisos que eu vou encontrando, de pessoas que se lembram. Quando era muito pequeno, vestia. Só um episódio um bocado divertido. Claro. Eu faço, e agora menos, por causa da mala de histórias, que isto tem vindo a crescer mais do que aquilo que eu pensava, e portanto o tempo não estica. Olha, o mundo está a pedir Olha, histórias. É verdade. E nós também vamos Abram querer a porta histórias. da É história. verdade, mas eu quando me reformei e estava muito rotinada nesta história do Museu do Teatro dos contextos museológicos, o Museu do Bom Barral, sabendo que eu na altura estava a recuperar uma casa dos meus pais lá, pediu-me se eu não me importava de fazer ali umas mudanças. O museu estava um bocadinho parado, aquela história dos museus fechados, Sim. cemitérios de espólio, Caramba. e que em vez de ter as portas abertas e perceber que os museus têm que ir às pessoas e não são as pessoas que têm que ir aos museus, só abrindo portas é que as pessoas lá vão. E eu, com a experiência que tinha, aceitei logo o desafio, porque lá está, como diz o Bruno, anda a mil, e todos os desafios para mim são bem-vindos. O rio não para. Não Vamos para. embora. Sim, pronto. E fiquei. E quando cheguei lá, comecei a pensar, na verdade, como é que eu posso aqui fazer qualquer coisa de forma que as pessoas percebam que o museu passa a estar aberto. Percebi uma coisa que me tinha acontecido, levei-me à memória uma situação um bocadinho caricata, mas que me ensinou, e isto para nós é sempre aprendizagem, como diz o Bruno, o que não é benção é lição. E então, Olha. ainda estava eu a trabalhar no Museu de Teatro, uma vez apareceu-me o Luís Miguel Sintra a perguntar se eu tinha algum texto do Henrique da Mota. E eu, muito sapiente, disse: Henrique da Mota, não. Ele devia ter ficado a pensar que diabo de museu e que diabo de catalogação Mas como é é que isto esta não tem? que não tem um texto do Henrique da Mota. E diz: não há nada do Henrique da Mota. E eu disse: não, acho que não. É que esquisito. Então Henrique da Mota, que é um poeta, faz parte do cancioneiro, que está na Biblioteca Nacional, precursor ou não, do Gil Vicente, não tem nada. Eu aí já comecei, se calhar não está catalogado, mas se calhar lá comecei a meter um bocado os pés pelas mãos, lá fui a procurar melhor. Deixa lá ver o que é que eu tenho. Eu vou lá. E quando eu trago um livrinho, diz-me: é interessante, Henrique da Mota era do Bom Barral. Bem, quando ele me diz era do Bom Barral, aí eu senti um pé de parva na testa, ou um i de ignorante, a pensar: eu sou do Bom Barral, nunca ouvi falar Pois. do Henrique da Mota, um personagem tão Registro importante da literatura. E quando, isto passando um passo à frente, na altura pensei logo: um dia que eu me reforme, eu hei de devolver o Henrique da Mota ao Bom Barral. Quando me deram a hipótese do Museu do Bom Barral, o que é que eu penso? Olha. Cá está. É agora. É agora. Eu vou trazer o Henrique da Mota à cena. Pumba. Pimba! E venho para o Teatro da Cornucópia pedir fotografias das representações do Henrique da Mota, sobre os autos do Henrique da Mota, e consigo criar um pequeno núcleo museológico sobre o Henrique da Mota. Pronto, a inauguração do núcleo estava bem, uma pequena exposição, mas equilibrada, e eu penso que está bonita e está digna, e convido a visitar o Museu de Bom Barral, onde está realmente o núcleo de Henrique da Mota. Mas depois pensei: e as escolas? As escolas é que têm que cá vir, porque as crianças é que têm que ter orgulho desta coisa, do grande museu. Poeta e do museu, que está aqui, um poeta palaciano. Tanto mais que o Henrique da Mota era amigo da Rainha Dona Leonor. E, portanto, há alguns textos que, cruzando informação, se percebe que a Rainha Dona Leonor, quando vinha de Lisboa para a batalha,
E depois há aquela história Faz das favor de ir cá Caldas. jantar. Uhum. E às Caldas, onde estava a ser construído na altura o Hospital Termal, Sim. parava muitas vezes no Bom Barral para estar com o Henrique da Mota. E o Henrique da Mota ia lendo alguns poemas que tinha e ela se dizia assim, parecia quase que seria uma musa inspiradora para o Ok. Henrique da Mota. Tanto que depois ela morre em 1825 e ele deixa de escrever e, portanto, ainda fica Oh. ali. Dá a ideia que houve ali mesmo Sim. uma presença. Uma amizade muito, muito, Sim, muito grande. eu por acaso acho que sim. Mas, então, o que é que eu me lembro? Isso é muito E- português. é muito Sim. português, Essa relação. esta relação, não é? Sim. Ele era um agricultor, filho de agricultores, o pai era juiz e era filho de agricultores, e quando começa a escrever a temática do vinho, estava sempre lá, a maior riqueza, e muito engraçado porque ele dizia, aqui no Bom Barral, terra do vinho, a maior riqueza é aquilo que a terra nos dá. Certo. Não vão emigrar, não saiam daqui. Uma coisa muito real e muito adaptada ao tempo de hoje. É isso que eu ia dizer, ainda muito atual. É muito atual. E então, o que é que eu me lembrei? Ora, pegando nisto, pegando na Dona Leonor, eu vou ao Museu do Teatro, muito obrigada, Dr. Alvarias, que é o diretor do Museu do Teatro e que me tem apoiado beijinho. sempre, sempre nestas minhas loucuras e devaneios. Nós fomos colegas no museu Olha, e depois pronto, ele já vai... sabe o que é que conta. Sim. E fui E à já sabe que é Conhece impossível bem. parar a É Guida. impossível parar-me. Ele já sabe nisto, mas ele também é um bocadinho igual. Bom, Boa. somos dois. Precisamos de rios. Sim, somos os dois escorpiões do mesmo mês. Bom, enfim. E então fui ao Museu do Teatro. Disse, por acaso não me podem emprestar um fato da Rainha Dona Leonor? Porque eu abria as portas do museu vestida de Dona Leonor e fazia ali uma encenação para as crianças da escola. Vinham fazer uma visita guiada, dizendo que a Rainha Dona Leonor vinha descansar um bocadinho, mas vinha visitar um Henrique Certo. da Mota. E contava de uma forma divertida, vestida de rainha, a história do Henrique da Mota. Ele fez logo esta enorme gentileza a troco do fato. Foram mais do que um fato, porque para não andar sempre a rainha vestida de azul, andou com outras toaletes. E lá vieram uns Tem fatos. várias, pronto. Sim, do Museu do Teatro. E foram as escolas todas, mas todas do agrupamento, todas as turmas do agrupamento Pois, claro. foram fazer as visitas ao longo desse ano. Todas as crianças fizeram um trabalho nas escolas sobre quem foi o Henrique da Mota e o quão importante foi para o Bom Barral. Até que em determinada altura eu pergunto a uma turma, o que é que vocês acham? Vocês já repararam que nas Caldas, se vocês forem às Caldas, há a Rua Rainha Dona Leonor, o Hospital Rainha Dona... Tudo tem o nome da rainha. Já viram que aqui no Bom Barral não há nada com... Nem uma rua. Alguém que mora na Rua Henrique da Mota? Não. Então e se nós fôssemos pedir ao Presidente da Câmara para pôr nome de Rua Henrique da Mota num espaço, numa rua, numa praceta, qualquer coisa? Certo. Surgiu a ideia, os meninos escreverem uma carta ao Presidente da Câmara, os que não soubessem escrever-se que faziam um desenho, as professoras ajudavam e eu fui ter com o Presidente, que também, muito obrigada, José Manuel Vieira, que é um doce. Uma caixa enorme. O pai, este Toma. Presidente da Câmara, que já não é o atual, mas que também está muito bem servido, mas que realmente o anterior foi com quem eu trabalhei, José Manuel Vieira, que entrou na mala de histórias, também de mergulho. E então o Presidente resolve criar uma sessão de Câmara extraordinária com os meninos da escola Certo. para serem ouvidos. E os meninos lá vão, cada um da sua turma, com os elementos, os vereadores de todos os partidos, perguntando o que estão ali a fazer. E eles vão lendo as suas cartinhas, dizendo, nós queríamos um nome de uma rua aqui para o Bom Barral. Então, mas porquê é que havia ter? E há um pequenino que se vira para o Zé Manuel Vieira e diz, então, porque eu acho que o Henrique da Mota foi uma pessoa muito importante. A Guida disse que ele era tão importante, olha, eu acho que ele até era mais importante que o Presidente da Câmara. Sim. Foi risada geral. Que era amigo da rainha. Era E o amigo da Presidente rainha, não é. o Presidente não era amigo da rainha. Bem feito. Que o Presidente levantou-se e disse, está arrematado. É isto. A partir disto, Tem razão. está ali uma moldura com os presidentes todos da Câmara. Vai ficar uma à tua espera, que vai ser o próximo presidente.
Olha, mas muito engraçado. Ganhaste. E pronto, e existe neste momento a rua. E isso é educação, não é? Educação. E porque a Guida disse. E Porque a Guida participa-se, disse. sim. E porque a Guida disse. E então, a rua, realmente, ele lá conseguiu um espaço, não foi uma rua, mas Está há uma feito. praceta. Lindo. Quem é que inaugurou? Os meninos da escola é que inauguraram, que nunca mais se vão esquecer, foi o ano passado. Puxaram o fio. Cortaram a fita e a rua, lá está a praceta Henrique da Mota, inaugurado com honras e circunstâncias para os meninos da escola, do agrupamento de escolas Fernão de Pó. E isto é cidadania, Bruno. Sim. E isto é um trabalho, e voltamos ao mesmo, que não é feito pela mala de histórias, ou pela Guida, ou pelo Bruno, todos. ou pelo Presidente da Câmara, ou pelo Presidente do Museu Nacional de Teatro, ou pelo Luís Miguel Sintra. Somos todos. Repare que de um momento, cada um dando um bocadinho, Sim. nós temos uma memória coletiva numa vila que não tinha quase a sua identidade ali, porque no Bom Barral, uma vila pequena, é o vinho. Mas, e realmente fomos muito conhecidos e por outras coisas, não, mas sobretudo pelo vinho. O Abel Pereira da Conceição, não é? Tem aqui também ainda, e lá foi o grande comerciante de vinho. Mas o Henrique da Mota, tão importante, nós conhecíamos aqui nos meios académicos lisboetas, Claro. e os miúdos da escola não o E conheciam. lá não se Não se conhecia. Agora já há uma companhia de teatro que já tem este nome, que funciona no Teatro Eduardo Brazão, que é a Companhia de Teatro Henrique da Mota, que Pronto. já está a formar novos atores desta companhia. E repare que pequenos passos fazem grandes E caminhos. a cultura e a história. E a história, a cultura, tudo de braço Não se dado. perde, Não se ganha-se. perde, ganha-se. E são crianças, são adultos, são Isso. Ministério da Cultura, que na altura toda a gente sai do seu lugar de conforto. O diretor do Museu do Teatro passa a ser o Zé Carlos Alvarez, que dá o fato da rainha, que vai lá à exposição. Que precisámos de fazer um texto que era o Tio Paulo, do Júlio César Machado. Lá veio o fato do Tio Paulo pelo José Carlos Alvarez, que até era diretor do museu, mas que Certo. aparece como um amigo E que vem fez. trazer, e fez. Veio o Presidente da Câmara, que é o Zé Manuel Vieira, que até não é tão importante como o Henrique da Mota. Não. Não tem importância nenhuma. E, portanto, são isto tudo. Quando eu Certo. digo que a mala de histórias transporta sonhos, são estes sonhos. Olha, neste caso foi um sonho que eu tive quando estava a trabalhar, de devolver o Henrique da Mota à sua terra, Começou aí. porque ele era de lá. E ele fala numa linguagem ainda, numa escrita muito arcaica, sobre o Bom Barral. E é vermos que ele está lá, está representado. Os meninos nas escolas estão a ouvir falar do Henrique da Mota, natural do Bom Barral. Foi viver para lá outra E foi vez. viver para lá. A Guida, quem é a Guida? E agora vamos terminar Uau! quase como começámos. Lindo. A Guida, Certo. para esses meninos, é a rainha. E porquê? Porque andei durante um ano vestida de rainha Dona Leonor. Umas vezes de azul, depois o Zé Carlos Alvarez achou que já podia mudar já o fato bastava. para ser andar de cor-de-rosa, mas sempre vestida de rainha. Sim. Durante algum tempo eu passei a ser a rainha, porque os miúdos viam-me na rua Rainha Guida. e diziam: olha, lá vai a rainha. Com ar assim um bocadinho, com a rainha agora não veio tão bonita, porque não veio lá com o tocado e com as coisas. Agora saí do trabalho. Agora saí do trabalho. Sou rainha. Uma agora altura, estou de na folga. cabeleireira, eu a lavar o cabelo e uma mãe incomodada com uma menina que encostava e dizia qualquer coisa. E a mãe ia dizendo: está calado. Está calado. Até que às tantas, a insistência foi tanta que a senhora disse: eu peço-lhe desculpa, mas a minha filha está aqui a dizer que está ali a rainha a lavar o cabelo. E eu às tantas disse: não, ela tem razão, Tem porque ela razão. Isso vê-me já não estou- sempre como rainha, portanto passei a ser a rainha. Desculpe. Isto para dizer, a Guida é um bocadinho disto tudo. Portanto, sou sobretudo uma pessoa que gosta imenso de viver. Acho que a enorme dádiva da vida é uma coisa que nós temos que tratar assim com mãos de veludo. E preservar e tratarmos bem de nós e tentarmos ser saudáveis Sim. e viver o melhor que podemos connosco e com os outros. E, portanto, acima de tudo, eu acho que sou uma pessoa que gosta de viver e gosto imenso de conviver. Gosto do poder das palavras, gosto do contacto, gosto do Partilhar. toque e da partilha. Eu gosto de ser gostada, gosto imenso e gosto de gostar. Claro. E só com isto eu acho que nós temos os ingredientes para tudo, Para ser felizes. para ser felizes. E porque a vida é feita de pequenas coisas, momentos infelizes temos todos.
Não podemos estar a lamber as nossas feridas eternamente. As feridas saram ao vento e ao ar. E, portanto, É isso, não podemos encobri-las, não é? não, nós temos que... Estamos aqui com música. Estamos aqui com música. E, portanto, no fundo é só isto. É o poder perceber que estou na altura certa. Tenho, felizmente, uma família fantástica. Eu costumo dizer que ao lado de um grande homem, de uma grande homem, está sempre uma grande mulher, ou de dois homens. Há sempre, ao lado de uma pessoa, há sempre outra que apoia também que muito. apoia e que nos ajuda no caminho. E eu, na verdade, tenho o meu marido que é assim, um pacífico, Um paciente. um paciente. Este meu aceleramento, ele é uma paz, uma Ele calma. diz, pois já sei. Pois, Vá, Pois vai é, lá. fica ele, mas que me apoia sempre e que todos os meus passos são os passos dele. E que eu acho que isto é uma dádiva, este encontro. E foi um encontro mesmo, um encontro de afetos e de pessoas. O António é de amar o António até ao fim da minha vida, porque Olha. são 30 anos de vida Olha uma história bonita. vivida. E portanto, eu penso que muito disto que eu sou, eu devo ao António também, que me tem acompanhado sempre desde o primeiro instante. E depois aos meus filhos que me permitem ter esta paz, porque são miúdos super equilibrados os três e que com família e com formas de estar na vida de que muito me orgulho e que me pacificam, Ora, olha. porque nunca me deram problemas nenhuns. Pelo contrário. Antes, pelo contrário. Satisfações e alegria. É verdade. E, portanto, seria tremendamente injusta se eu não fosse uma pessoa feliz, Bruno, porque como é que eu, sendo saudável, tendo uma família dessas, como já falei, tendo amigos, criando sempre novos amigos, estou a olhar para vocês, acho que vocês são meus amigos. Pois somos. Chego Pois aqui à livraria e sou Mais. recebida com sorrisos. Lindo. E, portanto, O espaço é mágico. porquê que não hei de ser uma pessoa feliz e emprestar tudo aquilo que eu esteja, as ferramentas que eu tenho para levar felicidade ao outro que está à minha frente, ou pelo menos que o ajude a descobrir a felicidade que ele tem e não a quer ver, É essa. não é? Essa é que é Porque a só dele. o acordar, o facto de nós acordarmos já é bom, Acender a vela do outro com o nosso fogo. não é? Toma, Bom, é Tá só ligado. acender. passo. Agora liga aos outros. Liga aos outros porque tens Já tens o teu lume. Tens o teu lume. Dá-lhe Está aí. aceso, agora alimenta-o. Sim. Não é? E portanto, eu sou um bocadinho disto tudo. É o concentrado da minha mala. Grande mala. Pronto, que é a mala das minhas histórias nos museus, como falei, mas que são pedaços de vida. De vida Sim, vivida. da vida da Guida, não é? Da minha vida, da vida de todos nós, porque já aqui, agora fazendo assim um rewind daquilo que falámos, já falámos de tantas pessoas Sim. com outras vidas que colaram na minha, e portanto, isto são os retalhos, a nossa vida é feita destes retalhos. E da importância que é ter um pai que não te limitou no teu tempo. Não. Não, E não. No este teu tempo foi- de adolescente, não é? Não. De criança. A importância de minha alguém maior que- herança, e Rodolfo, digo Hugo e Filipa, porque o meu pai foi verdadeiramente, e não digo com a conotação de chefe de mandar, de chefe de orientar, Um líder. o líder da nossa família, como um pai que foi para mim, como um avô que foi para os meus filhos. Eu penso que os meus filhos nunca seriam os filhos, as pessoas, os seres humanos que são, se não fosse esta figura tutelar que tivemos o privilégio de ter. O meu pai, ainda hoje, eu não sou católica, eu tenho uma obrigação enorme perante mim, porque eu todos os dias tenho que fazer o meu exame de consciência e pensar, o que é que Certo. falhei, o que é que eu serei a melhor pessoa, Como é que eu posso consigo ser melhor? dar a volta nisto. Pronto, e portanto o meu pai, na verdade, é o meu anjo da guarda, é a pessoa que me tutela e quem eu devo todos os dias, porque me orientou para isto, todos os dias pensa se na verdade o teu caminho, se não entraste no caminho do senhor do lado, sem pedir licença, Pois. ou se continuas no No teu, teu. e se não atropelas ninguém. Se vais no teu e se tens caminho e tens gasolina,
anda e Siga. puxa pessoas contigo. Tens bagagem, Ora tens bem. sítio de bagagem para levar mais pessoas. Mais malas. Carrega as malas dos outros. Tens força para isso, levas. Se forem muito pesadas, os outros, ensina os outros a carregar as malas. Se quiserem acompanhar, vão contigo. Isto foi uma coisa que me foi dita. Mesmo dita. Dita. Verbalmente. Filha. Verbalmente, Bruno. Pumba. Oh, Bruno, A eu... vida tem os seus sonhos. Sim, Vive. eu nasci em 51. Eu lembro-me das miúdas não irem ao cinema à noite porque eram meninas. Também não podiam ir com rapazes, porque os rapazes era perigoso. Pois. E o meu pai dizia: tens amigos? Ok, vai com eles vêm trazer a casa. E sempre me mostrou que o rapaz, se calhar, se fosse comigo, até era bom, porque vindo trazer a casa era uma companhia. Claro. Com certeza. E, portanto, Era até uma proteção, é uma podia proteção. Pronto. ser. Sim. E sempre não me criou o dito medo. Isso. Eu acho que o facto de eu não ter medo, é evidente que também tenho medos. Eu isso digo aos meninos, também todos temos. Se não tivermos, estamos Mas doentes. perante as coisas essenciais da vida, perante aquilo que os outros pensam que me amedrontam, eu não tenho medo. Tudo aquilo que me é dado como um fantasma, que interessa a algumas pessoas que eu tenha medo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo das minhas ideias e de as mostrar. Eu não tenho medo de avançar naquilo que eu acredito, nem tenho medo de dizer aquilo que eu penso. E só assim, cada um vivendo numa sociedade de respeito e de liberdade, sem medo, é que nós conseguimos chegar aos 66 anos e estar a contar histórias. E só sem ter medo é que as histórias são Sim. verdadeiras. É, Bruno, porque as histórias podem não ter finais felizes, mas se nós fizermos o nosso melhor São durante a reais. história, é real. E verdadeiro e Valem honesto por- e sincero. Valem por isso mesmo. Valem por isso mesmo. Ora, isto não acabou bem, mas enquanto durou, aquela pessoa foi tão feliz. E, não é? e vamos aprender. Sim. É tudo. E vamos disseste uma coisa aprendendo. bonita há bocado, porque as crianças ouvem o final da história e fazem, então, mas... E nós, como contadores de histórias, podemos dizer, tu podes continuar a segunda parte. Tal e qual. Arranja, e agora encontra outro final. Sim, porque o fim da história, eu gosto muito pouco da palavra fim. Pois, Exato. até porque às Isso. vezes é fim para uns, não é fim para É outros. interessante. não é? Isso é uma pergunta altamente filosófica. É, eu, Será para que mim, existe não- fim não. em alguma coisa? No tiro sempre a história do fim. O fim não há fim nenhum. Aquela história termina assim. Mas até podem querer dar-lhe outro final ou continuá-la. Portanto, as palavras terminam por aqui. Agora, eu também posso querer ouvir a continuação disto Certo. por outra pessoa. E, portanto, não há fim nenhum. Ela está sempre pronta a ser continuada de outra forma. É interessante porque, de facto, se pensarmos que a vida também não deve ser vivida pelo resultado, porque senão só mesmo no fim é que nós vamos saber, mas vivida como o processo, é exatamente isso. Ora Também bem. acho, tal e qual. Isto é um caminho, não é? É. O caminho vai-se fazendo. É o rio? É um rio. Lá dizia o Fernando Pessoa, vai cheio de pedras, vamos contornando as pedras, Bora. vamos caminhando e vamos andando. Tem que haver um final, ok? Agora, não vamos precipitá-lo, nem dizer é agora o final. O final é quando tiver que ser. É uma transformação. Não é o meu final, pode ser o Cláudia a continuar a minha história, pode ser o Bruno, os meus filhos. Sim. Qualquer um pega na história e faz. A neta já está, não é? A No neta, teatro. no teatro. Espetáculo. Eu acho uma de graça. A pequenina, eu agora estou encantada com esta Claro. pequenina. A neta mais velha, quando ia Ok. comigo para o museu, dizia à minha avó palhaça que eu achava isto uma delícia. Claro que sim. Porque como ela me via Grande sempre. honra. Era uma honra, aliás, é a figura que eu acho que ainda gostaria que fosse mais trabalhado. É a figura do palhaço, que O eu palhaço. acho que é genial. Não é? É uma das versões mais lindas, Lindas, do universo. meu. lindas. O palhaço, É eu verdade. acho que é genial. E então a Leonor, quando era pequena, dizia a minha avó palhaça. E já era eu, era outra Sim. avó. Pronto. É a avó? A avó é e a avó palhaça. palhaça. E eu achava isto muita graça. É evidente que agora já a Leonor é uma menina fabulosa, boa aluna, com uma cabeça também muito estruturada. E boa pessoa? E boa pessoa. E boa Pronto. pessoa, também tem uma bela mãe, um excelente pai. E portanto, mas é a tal que vai agora para o teatro, já não diz que eu sou a avó palhaça, agora é muito engraçada, diz, ó vó, tu tens uma garra, tenho tanto orgulho em ti, isto sabe a mel. Pois. Bem, quando ela me vem dizer, avó, eu tenho orgulho em ti, eu faço anos agora, breve,
E acho uma delícia, porque eu digo sempre que quando viajam também digo, vocês não me cobram de beijos, que sabem tão bem, mas também cobram-me de palavras, que eu adoro, a palavra escrita. E então tenho a certeza que neste momento já toda a gente anda a escrever, os meninos a fazer desenhos. Porque eu no dia dos meus anos procuro sempre os presentes, que são esses. Ok, claro. E sabe muito bem quando lá vem o orgulho. Tem muito orgulho da avó palhaça, que já não dizem, Claro. mas deste caminho. E pronto, a pequenina agora já faz ela, já me ajuda. Ontem lá ia muito carregada e eu começo a Mas já tem uma malinha, não é? a linha das histórias. E eu, quando começo as histórias, normalmente digo, até de vir as coisas ao contrário, isto por causa do fim. Nós normalmente dizemos sempre Vitória, Vitória, acabou a história. Depois a história chegou ao fim. Eu normalmente faço isto ao contrário, digo sempre Vitória, Vitória, vai começar a história. Certo. Eu faço no princípio. Passo. E depois, pauzinhos para limpim-pim, a história começa assim. Exatamente para não lhe dar fim. Porque Ok. nunca digo que a história chegou ao fim. Claro que não. Pronto. Nunca E que eu faço termina no a história. princípio. E quando acaba a história, acaba a história. Guida, esta conversa foi deliciosa. Muito Pronto. obrigado. Eu Mas... Casal de adiação. Perlim Pim Pim, a história começa assim. A história Porque começa agora- assim. Vamos te dar 15 minutos, 5, 10, o que tu quiseres, para falar só para as pessoas que estão lá em casa. Que conselhos é que uma contadora de história com X anos E com tantas histórias. e com tanta garra e com tanta luz nos olhos e no cabelo, o que é que uma pessoa assim pode dizer para os outros? Para eles viverem mais. Para viverem mais. Olha, eu continuo a dizer que o contador de histórias é um transformador de vidas. Digo isto muitas vezes. E, portanto, o que eu posso dizer ou sugerir é que todos nós temos uma história para contar. Se não tivermos a história do livro, temos a nossa história. A nossa história é feita de tantos retalhos, é como se fosse uma manta. E as mantas de retalhos, se vocês repararem, todos nós temos uma em casa, normalmente são coloridas. São pedacinhos de pano que todos juntos, com a cor de cada um, faz uma manta linda, uma manta que neste caso das histórias será uma manta de palavras. Portanto, juntem as vossas crianças, juntem-se num serão de família. Quando falamos contadores de histórias, não quer dizer que o público-alvo sejam as crianças. Eu utilizo as crianças porque acho que é a partir delas que vamos avançando e vamos chegando aos adultos. Não quer dizer que sejam só as crianças. Quando dizemos vamos abrir os museus às crianças, é porque as crianças levam os adultos. Daí eu trabalhar com as crianças. Agora, dirigindo-me a todos, eu digo, juntem-se ao serão, famílias, falem de vós, falem, comuniquem, argumentem, falem das vossas experiências, das vossas vidas, do que sentem, do que amam, do que dói. Falem daquilo que gostam. É bom nós falarmos daquilo que gostamos. Quantas vezes nós estamos a achar, ui, ele disse uma coisa e eu não gostei nada de ouvir. Ou ele argumentou, ou empurrou, ou teve este gesto ou o outro, e eu não gostei. Será que o outro sabe que efetivamente Sim. o que está mais próximo não gosta? Se nós não falarmos daquilo que gostamos ou não, o que nos está mesmo ao nosso lado não sabe. Nós temos que falar despoduradamente, e isto é importante, de nós, porque nós somos o que somos. E, portanto, só eu falando com os que gosto, essencialmente primeiro com aqueles que eu gosto, são os que estão mais próximos daquilo que me faz feliz, daquilo que me magoa, da minha história, da história que me foi contada e daqueles retalhos que eu trago na construção da minha história, que ainda não chegou ao fim, a minha manta ainda não está acabada. E, portanto, mas que os que estão na minha história me podem ajudar a acabar e fazermos o trabalho a várias mãos. Portanto, um contador de histórias precisa de muitas mãos. Só com muitas mãos segurando uma manta é que se faz uma manta de várias vidas, mas que constroem as famílias, constroem as vilas, as nações, o mundo. E, portanto, esta história não está de forma nenhuma terminada. Esta história está no seu início, porque há sempre meninos a nascer, há sempre crianças a querer ouvir. Há Haja sempre adultos tempo, para transformar. exatamente, haja tempo e disponibilidade
para a contar. Portanto, contem histórias, agarrem-se às pessoas, digam quanto gostam delas, não tenham medo das palavras. O gostar, o pedir desculpa, sem culpa. Porque nós carregamos um fardo muito pesado desta história da culpa, não é? Eu não tive culpa, eu sou culpada, se cai qualquer coisa. Não tenham culpas. As coisas acontecem, tem que acontecer. As coisas caem, pronto, não estavam seguras. Mas se calhar o cuidado, a outra forma de chegar até lá, isto em família, se calhar é mais fácil, porque um tens uma ideia, o outro traz outra, vê lá se pegas de outra forma. Claro, E isto não vai cair. equipa. Uma equipa. Tudo se faz em equipa. E a maior equipa, e a base de tudo, é a família. E a família é aquilo que nós quisermos e que cabe no nosso coração. Portanto, família somos todos. Hoje tivemos aqui uma bela equipa e uma bela família, que é a família das histórias, que eu vou levar na minha mala. Yes, mais um capítulo. E muito obrigada por me ouvirem. Obrigado, Guida, a sério, foi uma conversa muito obrigada. maravilhosa. Foi maravilhoso, obrigada. porque tu és uma contadora de histórias tal que nós ficamos a ouvir-te. Com Ai, certeza, fico e tão vamos ouvir contente. muito A mais. ouvir-te. Só queria terminar Força. dizendo que a Mala de Histórias é um projeto voluntário, portanto, quando quiserem a presença da Mala de Histórias em algum espaço, nós temos página na internet, facebook.com Leituras Encenadas, é só combinar, a Mala de Histórias vai ao sítio, normalmente se quiserem podemos combinar, levar os animais, Claro. ações com oficinas pedagógicas, oficinas criativas, também fazemos. É uma questão sempre de agendarmos, haja disponibilidade, que a vontade está lá. Claro. Mala de Histórias, só queria dizer, porque estou muito contente e tenho que partilhar com todos, receber um convite que me deixa extremamente orgulhosa, que vem de Munique. Portanto, é convidada a participar no encontro dos contadores de histórias Espetáculo. em Munique, Viva Monique. porque foi selecionada como uma mala transmissora de herança. Portanto, o que me parece é que eles vão organizar no próximo ano um encontro das malas de herança, que são as diversas malas de histórias de todos os países que estão em Munique, em comunidades de imigrantes. Certo. E, portanto, a Mala de Histórias irá com uma história portuguesa servir a comunidade imigrante portuguesa. E, portanto, é o meu primeiro passo ao pulo. Isto já nem é um passo, é um pulo. grande salto. sim. É um grande salto. É um saltinho. É levar a mala de histórias junto da mala de herança portuguesa em Munique e pronto. E estamos contentes. ir buscar mais, porque estão lá buscar muitas mais. Exatamente. Portugueses, traz, Muitas dá-me histórias, eu é levo outra verdade. vez para Portugal. Exatamente, e Vamos vou levar embora. muitas histórias. Aqui a nossa livraria solidária também já me está a ajudar em alguns livros para conseguirmos levar para lá. Estou com uma ideia de criar lá um pequeno núcleo de biblioteca Lindo. infantil portuguesa. E pronto, E é é isto. mais um caminho. E é Guida, isto. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigado à Obrigada, Livraria Cláudia. Solidária de Carnide por nos ter Sim. acolhido. É um Excelente espaço. muito Venham, bonito, visitem. por favor. Tem livros maravilhosos, aliás, eu estava aqui e de vez em quando os meus olhos iam fugindo Sim. para as prateleiras porque É inevitável. é inevitável, são muitos estímulos e é fantástico estar aqui, portanto venham visitar. E se servir de inspiração, venham aqui aprender como é que se faz. Porque isto exato. pode ser feito em todas as cidades É do muito planeta. bonito. É verdade. E juntas de freguesia. Com muito pouco. É muito pouco. Eu acho que Carnide teve esta grande Ideia. ideia E vontade. e vontade. Vamos haja fazer? vontade. Vamos fazer. Como Vamos. está. Haja vontade, Lá está. não é? Haja vontade. Exatamente. Um beijinho grande no coração. Beijinho no coração a todos. Senso Divergente, sempre com vocês. Até já. Até breve. Muito obrigada.